Clá abraçou o homem errado no aeroporto e, sem querer, se apaixonou por um milionário. Inscreva-se para mais histórias de romance, curta o vídeo e me diga de onde você está assistindo. O Aeroporto Internacional de São Paulo fervilhava com o caos típico de uma segunda-feira de manhã. Isabela Ferreira corria pelos corredores, seus saltos altos ecoando no piso de mármore, enquanto puxava uma mala rebelde que parecia ter vida própria. Seus cabelos castanhos escapavam do coque mal feito, e ela verificava compulsivamente o celular a cada 3 segundos. Meu Deus, já são 7h45. O voo sai em 15 minutos, murmurou para si mesma, esquivando-se de um grupo de turistas que pareciam ter todo o tempo do mundo. Isabela era uma veterinária de 28 anos que trabalhava em uma clínica pequena na zona sul de São Paulo. Não era rica, mas também não era pobre. Vivia naquele meio-termo desconfortável da classe média brasileira, onde cada centavo precisava ser contado 2 vezes. Essa viagem a Recife era seu primeiro feriado em 2 anos, e ela havia economizado cada real durante meses para se permitir essa escapada. Do outro lado do saguão, Benício Pereira ajustava o punho da camisa italiana enquanto observava o movimento pela janela do lounge VIP. Aos 32 anos, ele era o tipo de homem que as pessoas notavam assim que entrava em um ambiente. Alto, cabelos escuros perfeitamente arrumados, mandíbula definida e um terno que custava mais que o salário mensal da maioria das pessoas. Benício era dono de uma cadeia de hotéis de luxo que se espalhava por todo o Nordeste, e sua fortuna era medida em números que a maioria das pessoas só via em filmes. Mas naquele momento, ele não pensava em dinheiro. Pensava em Márcia, sua ex-noiva, que havia terminado o noivado 3 dias antes por mensagem de texto. Uma mensagem de texto. Depois de 2 anos de relacionamento, ela simplesmente escreveu: Benício, não posso mais. Você é mais apaixonado pelo trabalho que por mim. Desculpe. Ele estava voando para Recife para tentar uma reconciliação, embora sua família e amigos tivessem tentado dissuadi-lo. Deixa pra lá, Benício. Seu irmão mais novo, Rafael, havia dito. Se ela terminou por mensagem, não vale a pena. Mas Benício era teimoso, sempre foi. Era essa teimosia que o havia levado a construir um império hoteleiro do zero, e seria essa mesma teimosia que o faria lutar pelo que acreditava ser amor. O alto-falante do aeroporto crepitou. Último chamado para o voo 3847, com destino a Recife. Passageiros, dirijam-se imediatamente ao portão 12. Isabela sentiu o coração disparar. Portão 12 estava do outro lado do aeroporto. Ela começou a correr mais rápido, suas pernas já tremendo de cansaço. A mala continuava a se comportar como um animal rebelde, e ela quase tropeçou em uma criança que brincava no chão. Desculpe, desculpe! Gritou por cima do ombro sem diminuir o ritmo. Benício, que havia saído do lounge VIP no último minuto, privilégios de primeira classe, caminhava calmamente em direção ao mesmo portão. Ele estava no telefone, discutindo detalhes de uma nova aquisição com seu assistente. Não, Roberto, eu disse que quero os números da ocupação dos últimos 6 meses, antes de... Ele parou de falar quando viu uma figura feminina correndo em sua direção como um furacão descontrolado. Isabela viu a silhueta alta e elegante parada próxima ao portão 12. Mesmo correndo e com a visão embaçada pela pressa, ela reconheceu o que achou ser seu primo Mateus, que havia prometido esperá-la no aeroporto para uma última despedida. Mateus era alto, moreno, sempre bem vestido, exatamente como a figura que via à frente. Sem pensar 2 vezes, e com o coração ainda disparado pela correria, Isabela se jogou nos braços da pessoa, envolvendo-a em um abraço apertado. Mateus, obrigada por ter esperado. Eu pensei que não ia conseguir. Ela ofegou pressionando o rosto contra o peito masculino que cheirava a um perfume caro e desconhecido. Benício ficou completamente paralisado. Por um momento, seu cérebro simplesmente se recusou a processar o que estava acontecendo. Uma mulher desconhecida, claramente desesperada e ofegante, estava abraçando-o como se fosse um parente querido que não via há anos. Desculpe, eu acho que... Ele tentou falar, mas as palavras saíram atrapalhadas. Foi quando Isabela percebeu. A voz estava completamente diferente.
mais grave, mais aveludada. E o perfume? Definitivamente não era o perfume barato que Mateus sempre usava. Ela se afastou lentamente, erguendo os olhos, e se deparou com um rosto que definitivamente não era o de seu primo. O homem à sua frente era absurdamente bonito. Tinha olhos verde escuros que pareciam analisar cada detalhe de seu rosto, sobrancelhas marcadas e uma boca que, mesmo em uma expressão confusa, conseguia ser atraente. Mas o que mais a impressionou foi a maneira como ele a olhava, não com raiva ou irritação, mas com uma curiosidade genuína. Eu sinto muito. Isabela sentiu o rosto esquentar até a raiz dos cabelos. Eu pensei que você fosse meu primo. Eu estava correndo e... Ela gesticulou freneticamente, tentando encontrar uma explicação que fizesse sentido. Está tudo bem, Benício disse, e pela primeira vez em dias, ele sorriu. Um sorriso genuíno, não aqueles sorrisos profissionais que usava em reuniões de negócios. Acontece, Isabela quase gritou. Eu abracei um completo estranho no meio do aeroporto. Isso não acontece com pessoas normais. Benício riu, e o som foi como música para os ouvidos de Isabela, embora ela ainda estivesse mortificada demais para admitir. Talvez você não seja uma pessoa normal, ele disse, ajeitando a gravata que havia se desalinhado com o abraço inesperado. Muito engraçado, Isabela murmurou, mas havia um sorriso relutante em seus lábios. Eu realmente preciso ir. Meu voo para Recife? Benício perguntou, e quando ela assentiu, ele continuou. Eu também. Vamos embarcar juntos? Assim você pode me abraçar novamente se ficar nervosa durante o voo. Isabela o encarou, tentando decifrar se ele estava flertando ou apenas sendo educado. Considerando que ela havia acabado de se jogar nos braços dele como uma maluca, qualquer coisa poderia ser interpretada como educação. Ok, ela disse ainda corando, mas eu prometo não abraçar mais nenhum estranho. Ai, que pena, Benício murmurou, baixo o suficiente para que ela quase não ouvisse. Eles caminharam juntos até a fila de embarque, e Isabela não conseguia deixar de reparar na maneira como ele se movia, confiante, elegante, como se o mundo fosse feito para se ajustar aos seus passos. Ela, por outro lado, ainda estava tentando domar os cabelos rebeldes e verificar se não havia perdido nada durante a correria. Você está viajando a negócios? Ela perguntou, tentando preencher o silêncio constrangedor. Algo assim, Benício respondeu, não mentindo tecnicamente. Tentar reconquistar uma ex-noiva poderia ser considerado um tipo de negócio, mesmo que emocional. E você? Férias, Isabela respondeu, e não conseguiu esconder a animação em sua voz. Primeiras férias em 2 anos. Vou ficar em uma pousada em Porto de Galinhas. Benício assentiu, mas não mencionou que era proprietário dos 3 hotéis mais caros da região. Algo sobre a maneira simples e genuína como ela falava sobre suas férias o fez querer manter sua identidade em segredo, pelo menos por enquanto. Quando chegaram ao balcão de embarque, a funcionária sorriu profissionalmente para ambos. Documentos e passagens, por favor. Isabela entregou seus documentos com mãos ligeiramente trêmulas. Ela sempre ficava nervosa ao voar. Benício, por sua vez, entregou sua documentação com a naturalidade de quem fazia isso várias vezes por semana. Assentos 12A e 12B, a funcionária disse, devolvendo as passagens. Boa viagem, Isabela piscou, confusa. Espera, como assim 12A e 12B? Nós estamos sentados juntos, Benício completou, parecendo tão surpreso quanto ela. Que coincidência interessante. Coincidência, Isabela repetiu, mas havia algo na maneira como ele disse isso que a fez suspeitar de que talvez não fosse tão coincidência assim. Na verdade, quando Benício viu o número do assento dela, ele rapidamente pediu a Roberto, seu assistente, para trocar sua passagem de primeira classe para um assento na classe econômica ao lado dela. Foi um impulso completamente fora do seu caráter, mas algo sobre aquela mulher que o abraçara por engano o intrigava. Eles embarcaram no avião, e Isabela não conseguia parar de se sentir desconfortável, não apenas por estar sentada ao lado de um homem que provavelmente pensava que ela era completamente maluca, mas também porque ele era, perturbadoramente atraente. Você quer a janela? Benício perguntou gentilmente. Não, obrigada. Eu prefiro o corredor. Assim posso sair correndo se o avião cair, ela respondeu. E imediatamente se arrependeu. Desculpe, eu falo besteira quando estou nervosa. Você está nervosa? Ele perguntou, afivelando o cinto de segurança. Bem, eu acabei de abraçar um estranho pensando que ele era meu primo. Estou sentada ao lado desse estranho durante um voo de 3 horas e eu sou péssima em conversas casuais. Então sim, estou um pouco nervosa. Benício riu novamente.
e Isabela decidiu que definitivamente gostava do som da risada dele. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Assim você pode parar de me chamar de estranho. Isabela, ela respondeu. Isabela Ferreira. E você? Benício, ele disse, omitindo propositalmente o sobrenome. Benício Pereira. Prazer em conhecê-lo oficialmente, Benício Pereira. Isabela disse, estendendo a mão. Desculpe novamente pelo abraço não autorizado. Quando ele apertou a mão dela, Isabela sentiu uma pequena corrente elétrica percorrer seu braço. Pela expressão no rosto dele, ela suspeitou que ele havia sentido algo similar. Não precisa se desculpar, Benício disse, segurando a mão dela por um momento mais longo que o necessário. Foi o melhor abraço que recebi em semanas. O voo havia decolado suavemente, mas Isabela ainda segurava os braços da poltrona como se sua vida dependesse disso. Benício observava discretamente suas reações, achando graça na maneira como ela fechava os olhos a cada pequena turbulência. Primeira vez voando? Ele perguntou, genuinamente curioso. Não, mas eu sempre fico nervosa, ela admitiu abrindo um olho. Eu sei que estatisticamente é mais seguro que dirigir, mas ainda assim, essas coisas enormes de metal não deveriam voar. Quer que eu explique como funciona? Benício ofereceu. Estudei engenharia antes de mudar para a administração. Você estudou engenharia? Isabela pareceu surpresa. Não parece o tipo. Que tipo eu pareço ser? Isabela o analisou por um momento, notando o terno impecável, o relógio caro no pulso, a maneira confiante como ele se portava. Advogado, ela disse decisivamente. Ou então trabalha com vendas. Algo com muito dinheiro envolvido. Benício quase engasgou. Ela não estava errada, tecnicamente. Por que você acha isso? Bem, você tem essa presença. Ela gesticulou vagamente em direção a ele, como se estivesse acostumado a mandar nas coisas. E sua roupa provavelmente custou mais que meu salário mensal. Você tem um salário mensal baixo ou eu me visto bem? Ele perguntou, divertido. Ambos, Isabela respondeu sem pensar. E então corou. Desculpe, eu não deveria ter dito isso. Está tudo bem. Você está certa, na verdade. Eu trabalho com negócios. E você? Deixe-me adivinhar. Ele a estudou por um momento. Professora, veterinária, ela corrigiu. Mas é uma boa tentativa. Por quê, professora? Você tem essa paciência natural, Benício explicou, e uma gentileza genuína. Além disso, você se desculpa muito, o que me faz pensar que está acostumada a lidar com pessoas que podem ser desafiadoras. Isabela riu. Você está descrevendo meus pacientes perfeitamente, exceto que meus pacientes têm 4 patas e não falam de volta. Às vezes, isso deve ser mais fácil, definitivamente. Cachorros não mentem sobre tomar remédios, e gatos são honestos sobre não gostarem de você. O avião passou por uma turbulência maior, e Isabela instintivamente agarrou o braço de Benício. Ela percebeu o que havia feito e tentou se afastar, mas ele cobriu a mão dela com a sua. Está tudo bem, ele disse suavemente. É só um pouco de vento. Eu sei, ela murmurou, mas não tirou a mão. Eu não sou normalmente tão grudenta com estranhos. Nós já estabelecemos que você não é normal, Benício disse com um sorriso. Lembra? Ah, obrigada. Isso me faz sentir muito melhor. Eles ficaram em um silêncio confortável por alguns minutos e Isabela gradualmente relaxou. Havia algo sobre a presença dele que a tranquilizava, mesmo que ela não conseguisse explicar o quê. Posso perguntar uma coisa? Ela disse finalmente. Claro. Por que você mudou de primeira classe para sentar aqui? Eu vi você entregar uma passagem diferente para a moça do balcão. Benício ficou em silêncio por um momento, considerando quanto da verdade ele queria revelar. Impulso, ele disse finalmente. Você parecia interessante. Interessante, Isabela repetiu. Essa é uma maneira educada de dizer maluca? Não. Interessante é uma maneira de dizer que você conseguiu me fazer rir em um dia em que eu pensei que não conseguiria. Havia algo na maneira como ele disse isso que fez Isabela olhar para ele mais atentamente. Pela primeira vez, ela notou as pequenas linhas de tensão ao redor dos seus olhos, a maneira como seus ombros estavam ligeiramente curvados, como se carregasse um peso invisível. Dia difícil? Ela perguntou gentilmente. Semana difícil, Benício admitiu. Mês difícil, na verdade. Quer falar sobre isso? Eu sou boa em ouvir. Treinamento profissional. Os donos de pets sempre precisam desabafar. Benício hesitou. Ele não era do tipo que se abria com estranhos. Na verdade, ele mal se abria com pessoas que conhecia há anos, mas havia algo sobre Isabela que o fazia querer falar. Minha noiva terminou comigo, ele disse finalmente. Ex-noiva, agora. Ah, Isabela disse, e sua voz ficou mais suave. Sinto muito. Recentemente? 3 dias atrás. Por mensagem de texto. Por mensagem de texto?
Isabela não conseguiu esconder a indignação. Que tipo de pessoa termina um noivado por mensagem de texto? Aparentemente o tipo de pessoa com quem eu escolhi me noivar. Isabela estudou o perfil dele por um momento. Você está indo para Recife para tentar reconquistá-la? Benício assentiu, parecendo um pouco envergonhado. Posso dar uma opinião não solicitada? Isabela perguntou. Pode. Se ela terminou por mensagem de texto, você pode fazer melhor. Você não a conhece. Eu não preciso conhecer ela. Eu conheço você há... 2 horas? E você já me ofereceu a janela, explicou como aviões funcionam, segurou minha mão quando eu estava nervosa e trocou um assento de primeira classe para sentar ao meu lado. Qualquer mulher que termina com um homem assim por mensagem de texto não merece ele. Benício ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras dela. Você é muito gentil, ele disse finalmente. Não, eu sou honesta. Há uma diferença. Posso fazer uma pergunta pessoal agora? Claro. Por que você não tem um namorado? Ou tem? Isabela riu, mas não foi um riso completamente alegre. Não tenho. Aparentemente eu sou muito intensa e muito focada no trabalho. Pelo menos é o que meu último namorado disse quando terminou comigo. Quando foi isso? 8 meses atrás. E antes que pergunte, não, ele não terminou por mensagem de texto. Ele pelo menos teve a decência de fazer isso pessoalmente. Que cavalheiro, Benício disse sarcástico. Eu sei, né? Eu realmente sei escolher. Eles riram juntos e Isabela percebeu que a tensão nos ombros dele havia diminuído um pouco. Sabe, ela disse, talvez nós dois precisemos de umas férias longe dos nossos péssimos gostos em relacionamentos. Talvez, Benício concordou. Você tem planos para hoje à noite? Isabela o olhou com curiosidade. Por quê? Bem, você me salvou de passar 3 horas remoendo minha vida amorosa desastrosa. Pensei que talvez pudesse retribuir levando você para jantar. Você está me convidando para sair? Ela perguntou, incrédula. Estou te convidando para jantar. Como amigos que se conheceram de uma maneira pouco convencional. Isabela considerou a proposta. Por um lado, ela havia prometido a si mesma que essas férias seriam apenas sobre ela, sem homens, sem complicações, apenas relaxamento. Por outro lado, Benício era a primeira pessoa em meses que a fazia rir genuinamente. Ok, ela disse. Mas eu escolho o lugar. Nada muito chique. Eu não trouxe roupa para lugares caros. Combinado, Benício disse mentalmente fazendo uma nota para não mencionar que provavelmente conhecia o dono de qualquer restaurante que ela escolhesse. O avião começou a descida e Isabela automaticamente agarrou o braço dele novamente. Desta vez, ela não se desculpou e ele não comentou. Você sabe, ela disse olhando pela janela enquanto Recife se aproximava. Quando eu acordei hoje de manhã, eu definitivamente não esperava conhecer alguém abraçando a pessoa errada. Eu definitivamente não esperava que alguém me abraçasse, Benício respondeu. Muito menos alguém que me fizesse reavaliar meus planos para os próximos dias. Você vai cancelar a reunião com sua ex? Não cancelar, mas talvez adiar, pelo menos até amanhã. Isabela sorriu. Bom, porque eu tenho a impressão de que você pode se divertir muito mais conhecendo Recife com uma guia local improvisada. Você é de Recife? Não, mas eu pesquisei muito sobre a cidade. Eu leio tudo sobre os lugares que visito. Posso não ter dinheiro para ficar nos lugares mais caros, mas posso garantir que conheço os melhores segredos locais. Benício sorriu, percebendo que suas próximas 24 horas seriam muito diferentes do que havia planejado. E pela primeira vez em semanas, ele estava ansioso para ver o que aconteceria. O aeroporto de Recife estava movimentado e Isabela se sentiu imediatamente em casa, com o calor úmido e o sotaque pernambucano que ecoava por toda parte. Ela e Benício caminharam juntos em direção à saída, e ela não conseguia parar de reparar como as pessoas olhavam para ele. Mulheres viravam a cabeça, homens o cumprimentavam com acenos respeitosos. Era como se ele fosse uma espécie de celebridade local. Você tem certeza que não é famoso? Ela perguntou, notando como um funcionário do aeroporto se curvou ligeiramente ao vê-lo. Não que eu saiba, Benício respondeu, evitando o olhar dela. Talvez eu tenha uma daquelas caras familiares. Cara familiar, Isabela repetiu cética. Ok, se você diz. Do lado de fora do aeroporto, Isabela acenou para um táxi, mas Benício a parou gentilmente. Deixe-me cuidar disso, ele disse. E antes que ela pudesse protestar, um Mercedes-Benz preto parou na frente deles. Desculpe, Isabela disse confusa. Eu acho que esse carro não é nosso. Um homem de uniforme saiu do carro e abriu a porta traseira. Senhor Pereira, seja bem-vindo de volta. Isabela ficou paralisada. Senhor Pereira, Benício suspirou. Posso explicar. Você conhece esse motorista? Ele disse de volta. Você vem aqui com frequência? Isabela,
E ele estava esperando por você. Como ele sabia que você estaria aqui? Porque eu, Benício passou a mão pelos cabelos. Porque eu trabalho aqui. Mais ou menos. Mais ou menos? A voz de Isabela estava subindo uma oitava. O que significa mais ou menos? O motorista, percebendo a tensão, discretamente voltou para o carro. Significa que eu tenho negócios aqui, Benício disse cuidadosamente. Muitos negócios. Que tipo de negócios? Isabela cruzou os braços. Hotelaria. Hotelária, ela repetiu. Você trabalha em um hotel? Eu possuo alguns hotéis. Alguns? Vários. Quantos são vários, Benício? Ele ficou em silêncio por um momento, e Isabela viu a verdade se formar em seus olhos, antes mesmo dele falar. 12, ele disse finalmente. 12 hotéis em Pernambuco, 3 no Rio Grande do Norte, 8 na Bahia. Isabela piscou. Você possui 23 hotéis? 24, tecnicamente. Tem um novo em Natal que inaugura no mês que vem. 24 hotéis, ela repetiu, como se as palavras fossem em uma língua estrangeira. Você é rico. Eu tenho recursos, Benício disse cuidadosamente. Recursos? Isabela balançou a cabeça. Você é milionário, não é? Isabela, não é? Sim. Meu Deus. Ela começou a andar em círculos pequenos. Eu abracei um milionário no aeroporto. Eu contei para um milionário sobre meu salário baixo. Eu ofereci para ser guia turística dele na cidade onde ele possui 24 hotéis. Isabela, isso não muda nada. Não muda nada? Ela parou de andar e o encarou. Você mentiu para mim. Eu não menti. Eu só omiti alguns detalhes. Alguns detalhes. Você deixou que eu pensasse que você era uma pessoa normal. Eu sou uma pessoa normal. Pessoas normais não têm motoristas esperando por elas no aeroporto. Pessoas normais não possuem mais hotéis que eu possuo pares de sapatos. Quantos pares de sapatos você tem? Essa não é a questão. Isabela praticamente gritou e então respirou fundo. A questão é que você mentiu. Por que isso é tão importante? Porque ela parou, tentando encontrar as palavras certas. Porque eu gostei de você. Eu gostei do Benício que conheci no avião, e agora eu descubro que esse Benício não existe realmente. Ele existe, Benício disse, dando um passo em direção a ela. Ele é eu. Eu sou exatamente a mesma pessoa que estava sentada ao seu lado há uma hora. Não, você não é. Você é um empresário milionário que provavelmente está acostumado a ter tudo o que quer. Eu sou uma veterinária que economizou por meses para conseguir pagar essas férias. Nós não vivemos no mesmo mundo. Desde quando isso importa? Desde sempre, Isabela exclamou. Desde que eu aprendi que pessoas com dinheiro e pessoas sem dinheiro não se misturam. Desde que eu aprendi que pessoas como você veem pessoas como eu como entretenimento temporário. Você acha que é isso que você é para mim? Entretenimento. Eu não sei o que eu sou para você. Eu não sei nada sobre você, na verdade. Benício ficou em silêncio por um longo momento, e Isabela viu algo que parecia dor em seus olhos. Você tem razão, ele disse finalmente. Você não sabe nada sobre mim. Você não sabe que eu acordo às 5 da manhã todos os dias porque não consigo dormir. Você não sabe que eu construí essa empresa trabalhando 18 horas por dia durante 10 anos. Você não sabe que eu não tenho amigos de verdade porque todo mundo quer alguma coisa de mim. Você não sabe que minha ex-noiva terminou comigo porque eu não sei como ser humano normal. Isabela sentiu um aperto no peito com a dor na voz dele. Você não sabe, ele continuou, que você foi a primeira pessoa em anos que me fez rir sem ter uma agenda escondida, que me fez sentir como se eu fosse apenas Benício, não o dono dos hotéis, não o homem com dinheiro, apenas eu. Benício, então você está certa. Eu deveria ter contado a verdade desde o início. Mas eu estava sendo egoísta, porque há muito tempo eu não me sentia normal. Isabela ficou olhando para ele, vendo a vulnerabilidade em seus olhos, a maneira como seus ombros estavam curvados, como se ele estivesse se protegendo. Ela começou, mas foi interrompida por um grupo de pessoas que se aproximaram. Senhor Pereira! Um homem de meia idade, vestindo um terno caro, acenou entusiasmado. Que surpresa vê-lo aqui! Eu sou Marcos Silva, da construtora Silva em Associados. Nós nos encontramos no evento de inauguração do seu hotel em Boa Viagem. Benício forçou um sorriso profissional. Claro, Marcos. Como vai? Muito bem, muito bem. Eu estava justamente comentando com minha esposa sobre suas propriedades. Simplesmente magníficas. Você deve estar muito orgulhoso do império que construiu. Isabela observou a transformação em Benício. Em segundos, ele havia se transformado no empresário confiante e polido que ela havia suspeitado que ele fosse. Sua postura mudou. Seu sorriso se tornou calculado. Sua voz assumiu um tom mais formal. Obrigado, Marcos.
Sempre é um prazer ouvir isso. E quem é esta linda dama? Marcos perguntou, olhando para Isabela com curiosidade. Isabela é... Benício hesitou por uma fração de segundo, e nesse momento, Isabela viu exatamente o que ele estava tentando decidir. Como apresentá-la? Como a mulher que o abraçou por engano? Como uma conhecida casual? Como alguém que estava claramente fora do seu círculo social? Isabela é uma amiga, ele disse finalmente. Amiga, Isabela repetiu, e havia um gelo em sua voz que fez Benício se virar para ela. Muito prazer, Marcos disse, estendendo a mão. Você também trabalha na área hoteleira? Não, Isabela respondeu, apertando a mão dele. Eu sou veterinária, cuido de animais, não de pessoas ricas. O comentário foi claramente uma indireta para Benício, que fechou os olhos por um momento. Marcos pareceu um pouco confuso pela resposta, mas manteve o sorriso. Que interessante. Bem, eu não vou tomar mais tempo de vocês. Benício, seria uma honra jantar juntos uma dessas noites. Claro, Marcos, Roberto entrará em contato. Benício respondeu automaticamente. Quando Marcos se afastou, Isabela se virou para Benício. Viu? Ela disse. Isso é quem você realmente é. O homem que acabou de falar comigo há pouco no avião, ele não existe no seu mundo real. Isabela, por favor. Não, Benício. Você ficou constrangido quando ele perguntou quem eu era. Você hesitou antes de me chamar de amiga. Porque eu não me encaixo na sua vida e você sabe disso. Isso não é verdade. Então me leve para jantar, ela disse, desafiando-o, no melhor restaurante da cidade. Me apresente como sua namorada para seus amigos empresários. Vamos ver o quão confortável você fica. Benício abriu a boca para responder, mas fechou novamente, porque no fundo ele sabia que ela tinha razão. Não era sobre o dinheiro, era sobre os mundos diferentes em que eles viviam. Eu pensei que sim, Isabela disse tristemente. Obrigada pela conversa no avião, Benício. Foi esclarecedora. Ela começou a se afastar, puxando sua mala rebelde. Isabela, espere, Benício chamou. Ela parou, mas não se virou. Você está certa, ele disse, alto o suficiente para ela ouvir. Eu fiquei constrangido. Não porque eu me envergonho de você, mas porque eu me envergonho de mim. Porque eu me tornei o tipo de pessoa que julga valor pela conta bancária. Porque eu esqueci como ser genuíno. Isabela se virou lentamente. Mas se você me der uma chance, ele continuou, eu gostaria de tentar lembrar com você. Por que eu faria isso? Porque você foi honesta comigo desde o momento que me abraçou por engano. E eu gostaria de tentar ser honesto com você também. Isabela estudou o rosto dele por um longo momento. Havia algo genuíno em seus olhos novamente, a vulnerabilidade que ela havia visto no avião. Uma chance, ela disse finalmente, mas nada de motoristas, nada de hotéis, 5 estrelas, nada de tratamento VIP. Se você quer me conhecer de verdade, então vamos fazer do meu jeito, do seu jeito. Transporte público, comida de rua, pensões baratas, o mundo real. Benício engoliu em seco. Ele não andava de ônibus há mais de 10 anos. Ok, ele disse, do seu jeito. Isabela sorriu pela primeira vez desde que descobrira a verdade sobre ele. Então vamos. E pode dispensar seu motorista. Nós vamos pegar um ônibus. O ônibus para Porto de Galinhas estava lotado, quente e definitivamente não era o que Benício estava acostumado para transporte. Ele estava espremido entre Isabela e um homem que aparentemente havia trabalhado numa obra o dia inteiro, enquanto tentava equilibrar a mochila que Isabela havia insistido que ele comprasse para parecer menos empresário. Você está bem? Isabela perguntou, notando como ele segurava firmemente no banco da frente a cada curva. Ótimo, Benício mentiu, tentando não pensar no fato de que seu carro estava parado no aeroporto enquanto ele balançava num ônibus que parecia ter amortecedores da década de 80. Relaxe, ela disse divertida. É só 1h30. 1h30. Ele repetiu, como se fosse uma sentença de prisão. Sabe, a maioria das pessoas no Brasil viaja assim todos os dias. Eu sei disso, Benício disse defensivo. Saber e vivenciar são coisas diferentes. Uma criança no banco da frente se virou e ficou olhando para Benício com curiosidade. Ela não devia ter mais que 5 anos e seus olhos brilhavam com a inocência típica da idade. Você é bonitão, ela disse, fazendo sua mãe corar de vergonha. Maria Clara, a mãe repreendeu. Não incomode o moço. Não tem problema, Benício disse, sorrindo genuinamente pela primeira vez desde que entraram no ônibus. Obrigado, Maria Clara. Você também é muito bonita. A menina sorriu orgulhosa e se virou para a frente. Isabela observou a interação, notando como o sorriso dele havia se tornado natural novamente. Você gosta de crianças? Ela perguntou. Gosto. Elas são honestas, uma qualidade rara hoje em dia. Você tem irmãos? Tenho.
Um irmão mais novo, Rafael. Ele sempre diz que eu trabalho demais. Ele está certo? Benício considerou a pergunta. Provavelmente. Mas alguém tem que cuidar dos negócios. E alguém tem que cuidar do Benício? A pergunta o pegou de surpresa. Como assim? Quem cuida de você? Quem se preocupa se você está comendo direito, dormindo o suficiente, sendo feliz? Eu cuido de mim mesmo. Isso não é a mesma coisa. O ônibus passou por um buraco particularmente grande e Benício foi jogado contra Isabela. Por um momento, eles ficaram muito próximos e ele pode sentir o perfume suave dela misturado com o calor do ônibus. Desculpe, ele murmurou, mas não se afastou imediatamente. Está tudo bem, ela respondeu, também não se movendo. Havia algo na proximidade forçada, na situação desconfortável, que estava quebrando as barreiras entre eles. Benício estava vendo Isabela em seu elemento, gentil com estranhos, confortável em qualquer situação, genuinamente interessada nas pessoas ao seu redor. E Isabela estava vendo um lado diferente dele, menos polido, mais humano. Posso perguntar uma coisa? Isabela disse quando eles finalmente se separaram. Sempre. Por que você nunca contou para sua ex-noiva sobre não conseguir dormir? Como você sabe que eu nunca contei? Porque se você tivesse contado, ela não teria dito que você não sabia ser humano normal. Ela teria dito que você trabalhava demais. Benício ficou impressionado com a percepção dela. Você está certa. Eu nunca contei. Por quê? Porque... Ele hesitou. Porque Márcia gostava da versão bem-sucedida de mim, o homem confiante, que tinha tudo sob controle. Se eu mostrasse vulnerabilidade, ela poderia ter ido embora mais cedo, algo assim. Ou ela poderia ter ficado mais próxima. Não, Márcia, ela não era como você, como eu, compassiva, interessada na pessoa por trás do sucesso. Isabela sentiu o coração acelerar com o elogio, mas tentou manter a conversa leve. Talvez você precise parar de namorar mulheres que só se interessam pelo seu dinheiro. Mais fácil falar que fazer. É difícil saber as verdadeiras intenções das pessoas quando você tem recursos. É por isso que você não me contou imediatamente? Você achou que eu ia mudar de comportamento? Talvez. A maioria das pessoas muda. Como elas mudam? Ficam mais cuidadosas, mais interessadas, menos genuínas. Isabela assentiu entendendo. Como eu fiquei? Você ficou brava, não calculista. Há uma diferença. E você prefere que eu fique brava? Eu prefiro que você seja honesta. O ônibus começou a diminuir a velocidade, indicando que estavam chegando ao destino. Através da janela, Isabela pode ver as primeiras placas de Porto de Galinhas. Chegamos, ela anunciou. Você está pronto para ver onde pessoas normais ficam quando viajam? Você vai me levar para uma pensão? A melhor pensão de R$10 a diária que eu consegui encontrar online. Benício engoliu em seco. R$10 por noite, cada um. É barato até para mim. Isabela, você disse que queria fazer do meu jeito, ela o lembrou. Arrependido? Benício olhou para ela, cabelos bagunçados pela viagem, rosto brilhando de calor, sorriso desafiador nos lábios, e percebeu que não, ele não estava arrependido. Não, ele disse. Vamos ver essa pensão. A pensão do seu Antônio definitivamente não era o que Benício estava acostumado. O prédio de 2 andares estava pintado em um azul desbotado, havia roupas secando nas varandas e o som de uma novela ecoava pelo pátio interno. Mas estava limpo, e seu Antônio, o proprietário de 65 anos, os recebeu com um sorriso genuíno. Sejam bem-vindos, ele disse, limpando as mãos em um pano. Vocês são o casal que ligou ontem? Nós não somos... Isabela começou. Somos amigos. Benício completou rapidamente. Precisamos de quartos separados. Ah, claro, seu Antônio disse, piscando. Quartos separados, entendi. Ele os levou para ver as acomodações. Os quartos eram pequenos, com camas de solteiro, ventiladores de teto e banheiros compartilhados no corredor. Não havia ar-condicionado, frigobar ou qualquer um dos luxos que Benício considerava básicos. É perfeito, Isabela disse, genuinamente satisfeita. Obrigada, seu Antônio. Benício apenas assentiu, tentando se ajustar mentalmente. Vocês querem conhecer a praia? Seu Antônio sugeriu. Ainda temos algumas horas de sol. Adoraríamos. Isabela respondeu. 20 minutos depois, eles estavam caminhando pela areia em direção às famosas piscinas naturais de Porto de Galinhas. Isabela havia trocado de roupa e estava usando um vestido leve e sandálias simples. Benício havia abandonado o terno em favor de uma bermuda e camiseta que haviam comprado numa loja de souvenirs. Roupas que custaram menos que uma de suas gravatas. Como você descobriu esse lugar? Benício perguntou, observando as jangadas coloridas balançando na água cristalina. Internet.
Muita pesquisa. Quando você não tem dinheiro para errar, você pesquisa tudo 2 vezes. Faz sentido. Eles caminharam em silêncio por alguns minutos, apenas aproveitando a brisa do mar e o som das ondas. Havia algo de pacífico na simplicidade do momento, sem cronogramas, sem reuniões, sem pressões. Posso fazer uma confissão? Isabela disse, parando para olhar o oceano. Pode. Eu estava com um pouco de medo dessas férias. Por quê? Porque faz muito tempo que eu não faço nada só para mim. Eu trabalho, vou para casa, cuido dos meus pets, durmo, repito. Eu esqueci como relaxar. E está conseguindo relaxar agora? Estranhamente, sim. Mesmo com toda a confusão de hoje. A confusão de ter conhecido um milionário mentiroso. A confusão de ter conhecido alguém que me faz questionar coisas sobre mim mesma. Benício parou de andar. Que tipo de coisas? Como... Por que eu sou tão rápida em julgar? Por que eu assumi que você seria arrogante só porque tem dinheiro? Por que eu me coloquei numa caixa de pessoa normal como se isso me fizesse melhor que você? Você não é assim, não? Eu praticamente te acusei de me ver como entretenimento. Baseado em quê? No fato de você ter um motorista? Isabela, eu fiz exatamente o que odeio que façam comigo. Julguei você pela sua condição financeira. Benício ficou olhando para ela, impressionado com a honestidade dela. Sabe o que é irônico? Ele disse. Você estava certa sobre várias coisas. Eu realmente fiquei constrangido quando Marcos perguntou quem você era. Não porque eu me envergonho de você, mas porque eu estava acostumado a estar com pessoas que fazem parte do meu mundo profissional. E isso é ruim? É limitante, muito limitante. Eles retomaram a caminhada, mas agora havia uma compreensão diferente entre eles. Posso fazer uma confissão agora? Benício disse. Pode. Faz anos que eu não me sinto tão leve. Desde que saí do ônibus, desde que estou aqui, é como se um peso tivesse saído dos meus ombros. É o poder das férias baratas. Isabela disse, sorrindo. Ninguém espera nada de você. É mais que isso. É você. Isabela sentiu o coração acelerar, mas tentou manter o tom casual. Como assim? Você me vê como Benício. Não como o dono dos hotéis, não como uma oportunidade de negócios, não como alguém que pode ser útil. Apenas como eu, porque é isso que você é para mim. É mesmo? Sim. Você é o homem que mudou de assento para sentar ao meu lado, que segurou minha mão quando eu estava nervosa, que me fez rir no avião. O dinheiro é apenas um detalhe. Um detalhe de 24 hotéis? Um detalhe que não muda quem você é fundamentalmente. Eles haviam chegado às piscinas naturais, onde pequenos grupos de turistas observavam os peixinhos coloridos através de máscaras de mergulho. Havia vendedores oferecendo equipamentos, guias explicando sobre a vida marinha, crianças brincando na água rasa. Quer nadar? Isabela perguntou. Eu não trouxe roupa de banho, nem eu, mas podemos arregaçar as calças e molhar os pés. Benício olhou ao redor. Havia executivos fazendo exatamente isso, famílias inteiras rindo enquanto molhavam os pés, casais de mãos dadas caminhando pela água. Por que não? Eles tiraram os sapatos e entraram na água morna. Era uma sensação estranha para Benício. A areia entre os dedos dos pés, a água salgada molhando suas calças, o sol em seu rosto sem a proteção do vidro escuro de um carro. Quando foi a última vez que você fez isso? Isabela perguntou. Isso o quê? Brincou na praia, molhou os pés no mar. Não para fazer negócios ou impressionar clientes, apenas por diversão. Benício pensou por um longo momento. Eu tinha, talvez 16 anos. 16 anos. Faz mais de 15 anos que você não brinca na praia? Eu não brinco muito em geral. Isso é triste. É prático. Não, é triste. Isabela insistiu. Todo mundo precisa brincar às vezes. Para provar seu ponto, ela se agachou e jogou um pouco de água nele. Benício ficou chocado por um momento, gotinhas escorrendo pelo seu rosto. Você acabou de... Ele começou. Te molhei sim. O que você vai fazer sobre isso? Havia um desafio brincalhão em seus olhos, e algo nele, algo que havia estado adormecido há anos, despertou. Ele se agachou e retribuiu jogando água nela. Isabela gritou de surpresa e diversão, e logo eles estavam numa guerra de água no meio das piscinas naturais de Porto de Galinhas. Outros turistas os observavam com sorrisos divertidos. Algumas crianças até se juntaram à brincadeira. Quando finalmente pararam, ambos estavam encharcados e rindo como adolescentes. Eu não acredito que você me fez brincar numa piscina natural, Benício disse, passando a mão pelos cabelos molhados. Eu não acredito que você brincou numa piscina natural, Isabela retribuiu. Seus funcionários não vão acreditar quando souberem. Eles não vão saber. Por quê? Você se envergonha de ter se divertido? Não é isso, é que isso é nosso.
Este momento, esta tarde, essa versão de mim que você trouxe à tona, é nosso. Isabela sentiu algo se mexer em seu peito, com a intensidade em sua voz. Nosso, ela repetiu suavemente. É muita presunção da minha parte querer que seja? Não, ela disse se aproximando um pouco. Não é presunção. Eles ficaram olhando um para o outro, molhados, desarrumados, mas completamente presentes no momento. Havia algo se formando entre eles. Algo que ia além da atração física, além da novidade do encontro casual. Isabela, Benício disse, sua voz mais baixa. Sim, obrigado. Pelo quê? Por me fazer lembrar de quem eu sou quando não estou tentando ser o que todos esperam. E quem você é? Benício sorriu um sorriso genuíno e desarmado. Ainda estou descobrindo, mas acho que gosto do que estou encontrando. O pequeno restaurante que Isabela escolheu para o jantar era exatamente o oposto dos lugares onde Benício normalmente comia. Mesas de plástico, cadeiras misturadas, uma televisão no canto passando o jogo do esporte e o cardápio escrito à mão numa lousa. Mas a comida cheirava incrivelmente bem e o ambiente estava cheio de risadas e conversas animadas. Esse é o melhor restaurante de frutos do mar da região, Isabela disse, se sentando numa cadeira vermelha que já havia visto dias melhores. Segundo as avaliações online. Você realmente pesquisa tudo, não é? Benício perguntou, se acomodando na cadeira ao lado. Quando você tem um orçamento limitado, não pode se dar ao luxo de uma refeição ruim. Dona Maria, a proprietária do restaurante, se aproximou com um sorriso caloroso. Boa noite, queridos. Primeira vez aqui? Para mim, sim, Isabela respondeu. Você que é a famosa Dona Maria que todo mundo elogia na internet? Ah, minha filha, esse povo exagera, Dona Maria disse, claramente lisonjeada. Mas eu faço o melhor bobó de camarão da região, isso eu garanto. Então queremos 2 bobós de camarão, Isabela decidiu sem nem consultar Benício. E para beber, 2 cerjas bem geladas. Quando Dona Maria se afastou, Benício levantou uma sobrancelha. Você pediu por mim. Pediu. Você ia pedir bobó de camarão mesmo. Como você sabe? Porque é a especialidade da casa. Você parece o tipo que confia em recomendações e... Ela hesitou. E você parece estar tentando se permitir confiar em mim para as pequenas decisões. Benício ficou em silêncio por um momento, impressionado novamente com a percepção dela. Você me lê muito bem para alguém que me conhece há menos de 24 horas. Talvez seja porque você está sendo genuíno pela primeira vez em muito tempo. É mais fácil ler pessoas genuínas. E você, é sempre tão genuína? Eu tento ser. A vida é curta demais para fingir ser alguém que não sou. Deve ser liberador. É, mas também é solitário às vezes. Como assim? Isabela brincou com o guardanapo de papel. Bem, quando você é sempre honesta sobre quem você é, algumas pessoas não gostam do que veem. Meu ex-namorado, por exemplo, ele disse que eu era intensa demais porque eu me preocupo genuinamente com meus pacientes, porque eu não finjo que tudo está bem quando não está. Ele queria que você fingisse, ele queria a versão editada de mim, a versão que sorri sempre, que não se preocupa tanto, que não questiona nada. Isso deve ter sido frustrante. Foi, porque eu tentei ser essa versão por um tempo e me senti terrível. Dona Maria trouxe as cervejas, ambas geladas e servidas em copos grossos, que provavelmente eram mais velhos que Isabela. Saúde, Benício disse, erguendo o copo. Por ser genuíno, mesmo quando é difícil. Saúde, Isabela respondeu brindando com ele. Por descobrir quem somos quando ninguém está esperando nada específico. Eles beberam, e Isabela notou como Benício parecia mais relaxado a cada hora que passava. Seus ombros não estavam mais tensos. Ele não verificava o celular a cada minuto, e havia um brilho em seus olhos que ela suspeitava não ter nada a ver com a cerveja. Posso perguntar sobre sua família? Ela disse. Você mencionou um irmão, Rafael. Ele é 3 anos mais novo que eu, e é tudo que eu não sou. Como assim? Relaxado, social, carismático. Ele é artista, pinta quadros que vendem por fortunas, mas ele doa metade do dinheiro para a caridade. Vive num apartamento pequeno em Olinda. Tem um monte de amigos, namora uma professora de arte há 5 anos. Você tem ciúmes dele? Não ciúmes, exatamente, mas admiração. Ele conseguiu encontrar o equilíbrio que eu nunca consegui. Que equilíbrio? Entre sucesso e felicidade. Eu foquei tanto no sucesso que esqueci da felicidade. E agora, você é feliz? Benício considerou a pergunta enquanto observava o movimento do restaurante. Famílias compartilhando refeições, casais conversando intimamente, amigos rindo alto. Todo mundo parecia estar genuinamente aproveitando o momento. Hoje? Neste momento? Ele disse. Sim, eu estou feliz. O que há de diferente em hoje? Você, ele respondeu sem hesitar. Você e...
Isso, ele gesticulou ao redor. Essa simplicidade, essa sensação de que não preciso ser nada além de quem eu sou. O bobó de camarão chegou em pratos que claramente não combinavam entre si, mas o aroma era divino. Dona Maria havia caprichado nas porções e havia farofa, arroz e vinagrete de acompanhamento. Meu Deus, Benício disse depois da primeira garfada. Isso é incrível. Melhor que os restaurantes dos seus hotéis? Diferente. Tem alma. Alma. Sabe quando você come algo que foi feito com amor? Tem um gosto diferente. Isabela sorriu. Dona Maria definitivamente cozinha com amor. Você pode ver na maneira como ela trata os clientes. Eles comeram em um silêncio confortável por alguns minutos, observando as outras mesas, ouvindo as risadas, sentindo-se parte de algo maior. Isabela, Benício disse finalmente. O que você quer da vida? Além de cuidar de animais, quero dizer. Quais são seus sonhos? Sonhos, ela repetiu, como se a palavra fosse estranha. Faz tempo que alguém não me pergunta isso. Pois então eu estou perguntando. Eu quero ter minha própria clínica veterinária. Não só para pets domésticos, mas também para animais de rua. Eu quero criar um lugar onde qualquer animal possa receber cuidados, independente do dono ter dinheiro ou não. Isso é lindo. É caro, ela disse, pragmaticamente. Muito caro. Mas eu economizo um pouco todo mês, talvez em 10 anos. Por que 10 anos? Porque é quanto tempo vai levar para eu juntar dinheiro suficiente para o investimento inicial. E se você tivesse o dinheiro agora? Não vai acontecer. Então não adianta sonhar. Mas e se tivesse? Isabela o olhou com curiosidade. Por que você está perguntando isso? Curiosidade. Humor-me. Se eu tivesse o dinheiro agora, eu abriria a clínica no próximo ano. Contrataria pelo menos 2 veterinários além de mim, teria equipamentos de primeira e... Seus olhos brilharam com entusiasmo. E eu faria um programa de castração gratuita, para controlar a população de animais de rua de forma humana. Você já pensou em tudo. Eu planejo essa clínica nos meus sonhos há 5 anos. E você nunca pensou em procurar investidores? Investidores querem retorno financeiro. Minha clínica ia focar em casos carentes. Não seria um bom negócio. Seria se o investidor se importasse mais com o impacto social que com o retorno financeiro. Pessoas assim existem? Existem, Benício disse quietamente. Havia algo na maneira como ele disse isso que fez Isabela parar de comer e olhar para ele. Benício, o quê? Você está pensando em investir na minha clínica? Eu estou pensando que o mundo precisa de mais pessoas como você fazendo o que amam. Não. Não o quê? Eu não vou aceitar seu dinheiro. Por que não? Porque isso mudaria tudo entre nós. Eu me tornaria sua protegida, ou seu projeto de caridade, ou sua obrigação. Ou você se tornaria minha parceira em algo significativo. Benício, você me conhece há um dia. E você me conhece há um dia. Mas você foi capaz de me mostrar quem eu sou quando paro de tentar impressionar todo mundo. Se você pode fazer isso em um dia, imagine o que poderia fazer com uma clínica inteira. Isabela balançou a cabeça. É grande demais. Muito complicado. As melhores coisas da vida são complicadas. E as piores também. Benício se inclinou para a frente. Isabela, eu passo meus dias ganhando dinheiro para ganhar mais dinheiro. Eu construí um império, mas para quê? Para poder dormir em lençóis de seda numa cama vazia? Para comer em restaurantes caros sozinho? Para ter tudo o que quero, exceto uma razão para querer alguma coisa? Benício, você tem uma razão. Você tem paixão, propósito, um sonho que pode melhorar a vida de centenas de animais. Por que não deixar alguém que tem recursos demais ajudar alguém que tem sonhos demais? Porque se der errado, e se der certo? Eles ficaram se olhando através da mesa de plástico, cercados pelo barulho do restaurante, mas completamente absortos um no outro. Posso pensar sobre isso? Isabela perguntou finalmente. Você pode pensar sobre qualquer coisa que quiser. E isso não mudaria o que está acontecendo entre nós. Você acha que mudaria? Eu não sei. Eu nunca estive numa situação assim. Nem eu, Benício admitiu, mas eu gostaria de descobrir. Com você. Isabela acordou cedo, mas não antes de Benício. Quando desceu para o pequeno pátio da pensão, ele já estava lá, sentado numa cadeira de plástico branca, tomando café numa caneca despareada e observando o movimento da rua. Bom dia, ela disse, se sentando na cadeira ao lado. Você dormiu bem? Melhor do que eu esperava, ele respondeu, sorrindo. O ventilador de teto faz um barulho relaxante. E você? Dormi bem também, sonhei com a clínica. Sonho bom ou pesadelo? Sonho bom. Eu estava atendendo um filhote de cachorro que havia sido atropelado e consegui salvá-lo. A sensação de alívio quando ele abriu os olhos. Ela parou percebendo que estava dividindo algo muito pessoal. Desculpe, você não precisa ouvir sobre meus sonhos.
Eu quero ouvir sobre seus sonhos, Benício disse sinceramente. Todos eles. Seu Antônio apareceu com uma bandeja improvisada, café preto numa garrafa térmica, pão francês, manteiga e geleia de goiaba caseira. Bom dia, queridos. Café da manhã dos namorados, ele disse piscando. Nós não somos... Isabela começou automaticamente. Somos amigos, Benício completou, mas desta vez havia menos convicção em sua voz. Claro, claro, seu Antônio disse ainda sorrindo. Amigos muito próximos. Quando ele se afastou, Isabela serviu café para ambos. Ele não acredita em nós, ela observou. Você acredita? No quê? Que somos apenas amigos. Isabela ficou em silêncio por um momento, mexendo açúcar no café. Eu acho, ela disse cuidadosamente, que somos duas pessoas que se conheceram de uma maneira inusitada e estão descobrindo uma conexão inesperada. Isso é uma maneira muito diplomática de não responder à pergunta. É uma maneira de ser honesta sobre não saber a resposta. Fair enough. Eles tomaram café em silêncio por alguns minutos, observando a cidade acordar. Vendedores ambulantes passavam oferecendo frutas, crianças corriam para a escola, o mundo seguia seu ritmo normal. Benício, Isabela disse finalmente, sobre ontem à noite, a oferta de investimento? Sim, eu pensei muito sobre isso. E eu preciso te fazer algumas perguntas antes de dar uma resposta. Pergunte, por que você quer fazer isso? E não me diga que é só porque quer ajudar. Eu preciso da resposta honesta. Benício colocou a caneca na mesa e se virou para encará-la completamente. A resposta honesta é que eu passei os últimos 10 anos construindo coisas que geram dinheiro. Hotéis que atendem pessoas que já têm tudo. É bem-sucedido, é lucrativo, mas não é significativo. E minha clínica seria significativa. Sua clínica salvaria vidas. Seria algo que eu poderia olhar e pensar, isso importa, isso faz a diferença. Mas, eu senti um mas na sua voz. Benício sorriu impressionado novamente com a percepção dela. Mas também é sobre você. Como assim? Você me faz querer ser uma versão melhor de mim mesmo, e eu gostaria de ser parte dos seus sonhos, se você me deixar. Isso é muito intenso para alguém que me conhece há 2 dias. E normalmente isso me assustaria e eu sairia correndo, mas não desta vez. Por que não desta vez? Porque pela primeira vez em anos, eu não estou entediado. Eu não estou olhando para o futuro pensando em mais reuniões, mais negócios, mais noites sozinho. Eu estou olhando para o futuro e vendo possibilidades. Isabela sentiu o coração acelerar, mas forçou-se a manter a cabeça fria. E se não der certo? Entre nós, quero dizer. E se descobrirmos que isso é só uma atração momentânea? O que acontece com a clínica? A clínica seria sua, independentemente do que acontecer entre nós. Eu não misturo negócios com sentimentos. Você está misturando agora. Não, eu estou oferecendo ajuda porque acredito no seu sonho. O fato de estar interessado em você, isso é separado. Não completamente separado. Não, ele admitiu. Não completamente. Benício, eu preciso te contar uma coisa. O quê? Eu nunca namorei alguém com dinheiro. Eu não sei como navegar isso. Eu não sei se conseguiria manter minha independência, minha identidade, se... Ela gesticulou vagamente. Se tivesse acesso à sua vida. Ou você acha que mudaria? Eu não sei, e isso me assusta. Me assusta também. O que te assusta? Que você seja diferente das outras, que isso seja real e que eu estrague tudo porque não sei como ser genuíno consistentemente. Você está sendo genuíno agora. Agora é fácil. Estamos numa pensão de R$10 em Porto de Galinhas. E quando voltarmos para São Paulo? Quando eu tiver que voltar para reuniões e eventos sociais e todo o resto da minha vida? Você acha que não conseguiria manter essa versão de você? Eu não sei. Eu espero que sim. Isabela estudou o rosto dele, vendo a vulnerabilidade genuína em seus olhos. Ok, ela disse. Ok o quê? Ok para tudo. Para a clínica, para ver onde isso vai dar, para tentar descobrir juntos como fazer isso funcionar. Tem certeza? Não. Mas às vezes as melhores decisões são aquelas que fazemos sem ter certeza absoluta. Benício sorriu, um sorriso que transformou completamente seu rosto. Então somos parceiros. Somos parceiros, ela confirmou. Mas eu tenho condições. Quais? Primeiro, a clínica é minha. Eu tomo as decisões finais sobre tratamentos, equipe, direção. Você pode dar sugestões, mas a palavra final é minha. Concordo. Segundo, nada de tratamento especial público. Quando estivermos no mundo dos seus negócios, eu não quero ser tratada como a namorada do bilionário. Eu quero ser tratada como a veterinária que sou. Concordo. Embora... Tecnicamente eu sou milionário, não bilionário. Ah, desculpe pela confusão.
Isabela disse sarcástica. Deve ser muito frustrante ser subestimado financeiramente. Terrível, Benício respondeu no mesmo tom. Minha autoestima nunca vai se recuperar. Eles riram, e a tensão do momento se dissipou. Terceira condição, Isabela continuou. Se isso nós não der certo, não pode afetar a clínica. Prometa que você não vai retirar o investimento só porque terminarmos. Eu prometo, mas eu tenho uma condição também. Qual? Que você prometa me dizer se começar a se sentir desconfortável com qualquer aspecto disso. Que você não vai sorrir e fingir que está tudo bem se não estiver. Eu prometo. Então temos um acordo? Temos um acordo. Eles apertaram as mãos solenemente, mas nenhum dos dois conseguiu manter a seriedade por muito tempo. Isso é maluco, Isabela disse balançando a cabeça. Completamente maluco. E se estamos errados sobre tudo? Então, pelo menos estaremos errados juntos. O celular de Benício tocou pela quinta vez em 10 minutos. Eles estavam caminhando pela praia, aproveitando a manhã, quando a realidade do mundo exterior decidiu intrometer-se em suas férias improvisadas. Você não vai atender? Isabela perguntou, notando como ele havia ignorado todas as chamadas. É Roberto, meu assistente. Provavelmente não é urgente. Como se o destino quisesse provar que ele estava errado, o telefone tocou novamente, e desta vez não parou de tocar. Atende, Isabela disse. Pode ser importante. Benício suspirou e atendeu. Roberto! Isabela não conseguia ouvir o outro lado da conversa, mas viu a expressão de Benício mudar gradualmente de relaxada para preocupada, depois para tensa. Quando isso aconteceu, ele perguntou. E o gerente não conseguiu resolver? Não. Você fez certo me ligando. Ok, eu volto hoje à tarde. Não, cancele a reunião de quinta. Roberto, eu disse que cancele. Ele desligou e ficou olhando para o telefone por um momento. Problemas? Isabela perguntou gentilmente. Um dos hotéis em Salvador. Aparentemente teve um problema com o sistema de reservas ontem à noite. 100 clientes chegaram e seus quartos não existiam no sistema. Ai, meu Deus! O que você fez? Roberto realocou todo mundo em outros hotéis da região, ofereceu descontos, pediu 1000 desculpas. Mas agora temos 100 clientes furiosos, uma avaliação terrível no TripAdvisor em potencial e... Ele passou a mão pelos cabelos. E eu preciso voltar. Hoje à tarde. Eu sinto muito, Isabela. Eu sei que prometemos mais alguns dias, mas... Benício, está tudo bem, eu entendo. Entende mesmo? Claro, você tem responsabilidades. 100 pessoas dependem de você resolver isso. Benício a estudou, procurando sinais de irritação ou decepção, mas só viu compreensão genuína. Não muitas pessoas entenderiam. Bem, eu não sou muitas pessoas. Não, você definitivamente não é. Eles continuaram caminhando, mas havia uma tensão nova no ar. A realidade estava se intrometendo no mundo particular que haviam criado nos últimos 2 dias. Posso fazer uma pergunta? Isabela disse. Sempre. Isso acontece muito? Emergências que exigem que você volte imediatamente? Mais do que eu gostaria. Por quê? Só curiosidade sobre como seria nossa vida cotidiana. Nossa vida cotidiana, se tivermos uma. Benício parou de andar e a encarou. Você quer ter uma vida cotidiana comigo? Sim, eu acho que sim. Mas eu quero saber no que estou me metendo. Honestamente, é uma vida complicada. Há sempre algum problema, sempre alguma decisão urgente, sempre alguém que precisa de alguma coisa. Não é tranquilo. E você gosta disso? Eu achava que gostava. Fazia-me sentir importante, necessário. Mas nos últimos 2 dias, ele gesticulou ao redor para a praia simples, o ambiente relaxado. Nos últimos 2 dias, eu percebi que talvez eu confundisse estar ocupado com estar vivo. E agora? Agora eu não sei, eu não posso simplesmente abandonar tudo. Há pessoas que dependem de mim, funcionários, clientes, fornecedores. Eu não estou pedindo para você abandonar tudo, só estou tentando entender como encaixaria na sua vida. Você se encaixaria perfeitamente. A questão é se eu conseguiria me encaixar na sua. Como assim? Isabela, você viu como eu reagi a um ônibus lotado? Como você acha que eu me sairia numa clínica veterinária cheia de animais feridos e donos desesperados? Você se sairia bem. Você tem mais compaixão do que pensa. Como você sabe? Porque vi como você tratou Maria Clara no ônibus, como você trata seu Antônio, como você me trata. Você pode ter esquecido como ser gentil com você mesmo, mas você ainda sabe ser gentil com os outros. O telefone tocou novamente. Desta vez, Benício atendeu imediatamente. Roberto, me diga que você tem boas notícias. Como assim outros 2 hotéis? Não, isso não pode ser coincidência. Ok, eu estou voltando agora. Reserve um voo para... Ele olhou para Isabela. Para 2 pessoas. Sim, 2 pessoas. Não, Roberto, não pergunte.
Ele desligou e se virou para Isabela. Quer vir comigo para Salvador? O quê? Venha comigo. Veja como é minha vida quando está caótica. Se conseguir aguentar isso, talvez consigamos aguentar qualquer coisa. Benício, você está lidando com uma crise. Você não precisa de uma estranha no meio disso. Você não é uma estranha. E eu acho que poderia usar sua perspectiva. Minha perspectiva sobre a administração hoteleira, sua perspectiva sobre não surtar quando as coisas dão errado. Isabela considerou a proposta. Por um lado, ela havia planejado férias tranquilas. Por outro lado, a chance de ver Benício em seu elemento natural, sob pressão, poderia revelar muito sobre quem ele realmente era. Ok, ela disse. Eu vou. Tem certeza? Não, mas estou indo mesmo assim. O Hotel Pereira Palace em Salvador era tudo o que Isabela havia imaginado quando pensava na vida de Benício. Mármore polido, lustres de cristal, funcionários uniformizados e uma energia frenética de pessoas tentando resolver uma crise. Senhor Pereira, um homem de terno se aproximou assim que eles entraram no lobby. Graças a Deus você chegou. Temos mais atualizações sobre a situação. Roberto, eu presumo? Isabela disse, estendendo a mão. Sim, Roberto Silva, assistente do Sr. Pereira. E você é? Isabela Ferreira. Eu sou... Ela hesitou, percebendo que não sabia exatamente como se definir neste contexto. Isabela está comigo, Benício disse simplesmente. O que temos de novo? 3 hotéis afetados agora. Mesmo problema. O sistema de reservas foi hackeado, aparentemente. Todas as reservas dos últimos 2 meses foram embaralhadas. Hackeado? Benício repetiu. Você tem certeza? A equipe de TI está investigando, mas sim parece proposital. Isabela observou Benício processar a informação. Em segundos, ele havia se transformado no empresário que ela havia suspeitado que ele fosse, focado, analítico, comandando a situação. Ok, primeiro precisamos de uma sala de crise. Segundo, quero todos os gerentes dos hotéis afetados em videoconferência em 1 hora. Terceiro, nossa equipe jurídica precisa estar preparada para possíveis ações legais. Quarto, Benício, Isabela o interrompeu suavemente. Sim? Respira. Roberto pareceu chocado que alguém interrompesse Benício no meio de uma crise, mas Benício parou e respirou fundo. Você está certo, ele disse. Roberto, implemente os 3 primeiros pontos. Eu vou subir para me trocar e voltar em 20 minutos. Sim, senhor. Quando estavam sozinhos no elevador, Isabela perguntou, você sempre toma decisões tão rapidamente? Quando há uma crise, sim. Por quê? Só observando. Você é diferente aqui. Diferente como? Mais intenso, mais controlado. É bom ou ruim? Não é nem bom nem ruim. É só diferente do homem que brincou na água comigo ontem. O elevador parou no último andar e Benício a levou para uma suíte que era maior que o apartamento inteiro de Isabela. Meu Deus, ela murmurou, olhando pela janela panorâmica que mostrava toda a cidade de Salvador. É exagero, eu sei. É lindo, mas sim, é exagero. Benício foi direto para o closet e começou a trocar de roupa, da bermuda e camiseta casuais para um terno escuro que provavelmente custava mais que o salário mensal de Isabela. Você pode ficar aqui, relaxar, pedir room service, usar o spa do hotel, ele disse ajustando a gravata. Ou o quê? Você disse que queria minha perspectiva. Isso significa me incluir ou me isolar numa suíte dourada? Benício parou de se arrumar e a olhou. Você quer vir para as reuniões? Eu quero entender como você trabalha, como você lida com pressão, quem você é quando não pode ser apenas Benício. Pode ser entediante e estressante, pode ser revelador, ok, mas se você quiser sair a qualquer momento, eu saio, promessa. 2 horas depois, Isabela estava sentada numa sala de conferências, cercada por gerentes, diretores, advogados e técnicos de TI, todos claramente nervosos com a presença de Benício. Ela observava fascinada como ele coordenava a resposta à crise. Status dos clientes realocados, ele perguntou ao gerente de Salvador. 95% realocados. 5 clientes se recusaram e foram para outros hotéis fora da nossa rede. Compensação oferecida? 3 noites gratuitas em qualquer hotel da rede, mais desconto de 50% na próxima estadia. Não é suficiente. Faça uma semana gratuita, plus um voucher de jantar. Senhor Pereira, isso vai custar. Eu sei quanto vai custar. Nossa reputação vale mais que alguns R$1.000. Isabela assistiu a essa troca com interesse. Benício estava claramente preocupado com os clientes, não apenas com os custos. E a investigação de segurança? Ele continuou. Estamos trabalhando com uma empresa externa. Eles dizem que pode levar algumas semanas para rastrear a origem do ataque.
Algumas semanas é muito tempo. Eu quero atualizações diárias. A reunião continuou por mais 1 hora, com Benício tomando decisão após decisão, sempre focado em minimizar o impacto nos clientes e funcionários. Isabela estava impressionada com sua capacidade de manter a calma sob pressão. Quando finalmente saíram da sala, Benício parecia exausto. E então, ele perguntou, o que você achou? Honestamente, você foi incrível. Incrível! Você poderia ter focado apenas nos prejuízos financeiros, mas sua primeira preocupação foi com as pessoas afetadas. Isso diz muito sobre quem você é, ou sobre quem eu tento ser. Qual é a diferença? A diferença é que às vezes eu me pergunto se estou fazendo isso porque é certo ou porque é bom para os negócios. E hoje? O que você estava fazendo hoje? Benício pensou por um momento. Hoje eu estava tentando resolver um problema da maneira certa. Então não há diferença. Eles estavam caminhando pelo lobby quando uma mulher elegante se aproximou. Isabela notou imediatamente que ela era exatamente o tipo de mulher que imaginou que Benício normalmente namorasse. Alta, loira, vestida em roupas caras, com o tipo de confiança que vem de nunca ter que se preocupar com dinheiro. Benício, que surpresa! A mulher disse, beijando-o no rosto. Ouvi falar da situação com os hotéis. Terrível. Márcia, Benício disse, e Isabela sentiu o estômago afundar. Essa era a ex-noiva. Estou aqui para o evento da Fernanda, você se lembra? Você estava convidado também antes de... Ela fez um gesto vago. Antes de você terminar comigo por mensagem de texto? Márcia teve a decência de parecer constrangida. Benício, sobre isso, talvez possamos conversar? Foi então que ela notou Isabela. Olá, Márcia. Essa é Isabela. Isabela, essa é Márcia. Isabela estendeu a mão educadamente, mas podia sentir a avaliação que Márcia estava fazendo. Suas roupas simples, sua falta de joias caras, sua óbvia falta de lugar naquele ambiente. Prazer, Márcia disse, apertando sua mão brevemente. Você trabalha em um dos hotéis? Não, eu sou veterinária. Que interessante. O tom deixava claro que ela achava qualquer coisa menos interessante. Isabela é minha parceira, Benício disse, e havia uma firmeza em sua voz que fez Isabela olhar para ele surpresa. Parceira de negócios? Márcia perguntou. Parceira, Benício repetiu, sem elaborar. Márcia olhou entre os dois, claramente confusa pela dinâmica. Bem, ela disse finalmente, eu deveria ir. Benício, se você mudar de ideia sobre nossa conversa, eu não vou mudar de ideia. Ele disse, educadamente, mas firmemente. Quando Márcia se afastou, Isabela se virou para Benício. Você me chamou de sua parceira. Não somos? Somos, mas você tinha que escolher exatamente agora para deixar isso claro? Você preferia que eu fingisse que você não existe? Ou que minimizasse nossa conexão? Não, na verdade, obrigada. Pelo quê? Por não me esconder, por não ficar constrangido. Por que eu ficaria constrangido? Porque ela é exatamente o tipo de mulher com quem todo mundo esperaria que você estivesse. Rica, elegante, parte do seu mundo. E você acha que eu preferiria estar com ela? Eu não sei, vocês foram noivos. Fomos, e foi o maior erro da minha vida. Por quê? Porque eu passei 2 anos tentando ser o homem que ela queria que eu fosse. E nunca foi suficiente. Ela queria que eu fosse bem-sucedido, mas não trabalhasse tanto. Rico, mas sempre disponível. Ambicioso, mas não obcecado. Basicamente, ela queria uma versão impossível de mim. E comigo? Com você eu posso ser contraditório. Eu posso ser bem-sucedido e inseguro. Ambicioso e vulnerável. Você não quer uma versão editada de mim. Eu quero todos os lados de você. Mesmo os lados complicados? Especialmente os lados complicados. Naquela noite, depois de um dia longo resolvendo a crise dos hotéis, Benício e Isabela jantaram na cobertura do hotel. A vista de Salvador à noite era espetacular, mas havia uma tensão no ar que nenhum dos dois conseguia ignorar. Você está quieta, Benício observou tomando um gole de vinho. Estou processando o dia, Isabela respondeu, brincando com a comida no prato. E o que você concluiu? Que sua vida é muito mais complicada do que eu imaginava. Complicada como? Bem, em menos de 24 horas você lidou com uma crise de negócios, encontrou sua ex-noiva, tomou sobre 20 decisões importantes e ainda teve que me apresentar para sua equipe como o que quer que sejamos. E isso te assusta? Um pouco, ela admitiu, porque eu vi como você muda quando está no modo trabalho, como você se torna essa versão mais intensa de si mesmo. E eu me pergunto, o que você se pergunta? Se no final das contas, essa versão vai ser a dominante. Se o Benício que brincou comigo na praia vai desaparecer quando a vida real começar. Benício colocou o garfo no prato e se inclinou para a frente. Posso te contar um segredo? Sempre.
Hoje, no meio de todas aquelas reuniões, eu me peguei pensando em como você reagiria a cada situação. Quando o gerente sugeriu economizar na compensação dos clientes, eu lembrei de você dizendo que eu tinha mais compaixão do que pensava. Quando todo mundo estava em pânico, eu lembrei de você me dizendo para respirar. E eu percebi que talvez o Benício que você conheceu não seja uma versão temporária. Talvez seja quem eu realmente sou quando tenho alguém que me lembra de ser humano. Benício, Isabela, você mudou alguma coisa em mim. Eu não sei explicar direito, mas é como se você tivesse me dado permissão para ser genuíno. Você não precisa de permissão para ser você mesmo. Precisava. Eu havia esquecido quem eu era sem o trabalho, sem as responsabilidades, sem a pressão constante de ser bem-sucedido. Isabela o estudou no luz suave das velas. E agora você lembra? Agora eu estou aprendendo novamente, com você. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso das palavras dele pairando entre eles. Posso te fazer uma confissão? Isabela disse finalmente. Pode. Hoje, quando você estava lidando com a crise, eu me senti orgulhosa. Orgulhosa? Orgulhosa de estar com você. Orgulhosa de ver como você trata as pessoas, como você lida com a pressão, como você se importa genuinamente em fazer a coisa certa. Mesmo quando eu estava sendo intenso. Especialmente quando você estava sendo intenso, porque eu vi que a intensidade vem de se importar, não de ego. E isso muda alguma coisa? Seus medos sobre nossa diferença de mundos? Não elimina meus medos, mas me faz pensar que talvez possamos construir um mundo que seja nosso. Como seria esse mundo? Isabela sorriu, a primeira vez que sorriu genuinamente o dia inteiro. Seria um mundo onde você pode ser empresário bem-sucedido e ainda molhar os pés na praia, onde eu posso ter minha clínica e ainda jantar em cobertura às vezes, onde nenhum de nós tem que fingir ser alguém que não é. Isso soa perfeito, soa assustador. As melhores coisas são assustadoras. Você disse isso antes. E eu continuo acreditando. O telefone de Benício vibrou com uma mensagem. Ele olhou rapidamente e franziu as sobrancelhas. Mas notícias? Isabela perguntou. Não sei. É do Rafael, meu irmão. Ele quer saber quando vou voltar para São Paulo. Você não contou para ele sobre mim? Não ainda. Por quê? Apenas curiosidade sobre como sua família reagiria a isso. Quer descobrir? Antes que ela pudesse responder, Benício estava discando. Rafael? Oi, eu recebi sua mensagem. Sim, eu estou em Salvador. Não é só trabalho. Na verdade, eu queria te falar sobre alguém. Isabela fez gestos frenéticos para ele desligar, mas ele sorriu e continuou. Eu conheci alguém. Não, Rafael, não é complicado. Bem, talvez seja um pouco complicado. Seu nome é Isabela. Ele continuou a conversa por alguns minutos, contando para Rafael uma versão resumida de como se conheceram. Isabela não conseguia ouvir o outro lado, mas pelas expressões de Benício, Rafael estava fazendo muitas perguntas. Ele quer falar com você, Benício disse, estendendo o telefone. O quê? Não, fala com ele. Ele é inofensivo. Alô? Isabela disse, hesitante. Isabela, finalmente. A voz do outro lado era calorosa e animada. Eu sou Rafael. É um prazer conhecê-la, mesmo que por telefone. Oi, Rafael. O prazer é meu. Então você é a mulher que conseguiu fazer meu irmão tirar férias improvisadas? Bem, as circunstâncias foram inusitadas. Benício me contou sobre o abraço no aeroporto. Hilário. E muito corajoso da sua parte. Corajoso? Foi embaraçoso. Qualquer coisa que tire Benício da sua zona de conforto é corajosa no meu livro. Isabela riu, gostando imediatamente do irmão de Benício. Ele me contou que você é artista. Sou. E você é veterinária. Isso é fantástico. Nós precisamos de mais pessoas que se importam com animais no mundo. Obrigada. Escuta, quando vocês voltarem para São Paulo, você tem que vir jantar em casa. Quero conhecê-la direito. E Clara, minha namorada, vai adorar você. Claro, seria ótimo. Perfeito. Agora me passa meu irmão de volta antes que ele fique com ciúmes. Isabela devolveu o telefone para Benício, que terminou a conversa com Rafael após mais alguns minutos. E então? Ele perguntou. Aprovação do irmão? Ele é adorável. Muito diferente de você. Obrigado, foi um elogio. Vocês se complementam. Ele tem a leveza que você às vezes perde. Você tem a determinação que ele admira. Rafael sempre foi melhor com pessoas que eu. Talvez você só precise de prática. O celular dele vibrou novamente, mas desta vez ele olhou e franziu as sobrancelhas de uma maneira diferente. O que foi? Isabela perguntou. É um número que eu não reconheço. Mensagem de texto. Pode ver. Benício abriu a mensagem e sua expressão mudou completamente. Benício, o que aconteceu? Ele virou o telefone para ela. A mensagem dizia: sabemos sobre Isabela. Interessante escolha. Esperamos que ela valha o que vai custar.
O que isso significa? Isabela perguntou, sentindo um frio na barriga. Eu não sei. Mas ele parou, como se estivesse conectando pontos. O ataque aos sistemas dos hotéis não foi aleatório. Como você sabe? Porque alguém está claramente me monitorando. Eles sabem sobre você, sabem que estamos juntos. Mas quem faria isso e por quê? Eu tenho alguns inimigos, competidores que não ficaram felizes quando minha empresa cresceu tão rapidamente. Mas isso... Ele mostrou o telefone novamente. Isso é pessoal. Isabela sentiu um peso no estômago. Benício, eu não quero ser um alvo. Eu não me inscrevi para isso. Eu sei, e eu sinto muito. Você acha que eu estou em perigo? Não sei, mas não vou arriscar descobrir. Benício se levantou abruptamente e começou a fazer ligações. Em poucos minutos, ele havia organizado segurança extra para o hotel e marcado uma reunião com uma empresa de investigação para o dia seguinte. Benício, Isabela disse quando ele finalmente desligou. Pare, eu preciso garantir que você esteja segura. Pare e me escute. Ele parou e a encarou. Isso é sobre o que eu estava falando, sobre como sua vida é complicada, sobre como eu não sei se consigo lidar com isso. Isabela, não é só sobre dinheiro ou diferenças sociais. É sobre viver sempre olhando por cima do ombro, sempre me perguntando se alguém está me usando para chegar até você, sempre tendo que pensar 2 vezes antes de fazer qualquer coisa normal. Isso vai passar quando descobrirmos quem está por trás disso, e depois vai ser outra coisa, e depois outra, porque essa é sua realidade, Benício. Você tem inimigos. Você tem pessoas que querem te prejudicar, e agora eu sou parte disso. Benício se sentou novamente, o peso das palavras dela claramente o atingindo. Você quer ir embora? Ele disse, não como pergunta, mas como constatação. Eu não sei o que eu quero. Eu só sei que isso é muito mais complexo do que eu esperava. E se eu garantir sua segurança? E se eu colocar proteção 24 horas? Se eu... Você não está entendendo. Eu não quero viver com proteção 24 horas. Eu quero viver uma vida normal. Comigo, você não pode ter uma vida normal. Talvez não. Eles ficaram em silêncio por um longo momento, o peso da realidade se estabelecendo entre eles. Então o que fazemos? Benício perguntou finalmente. Eu não sei. Isabela respondeu. Honestamente, eu realmente não sei. Na manhã seguinte, Isabela acordou cedo e encontrou Benício no escritório improvisado que ele havia montado na suíte. Ele estava ao telefone com investigadores, papéis espalhados pela mesa, 3 xícaras de café vazias ao lado do laptop. Não, eu quero que vocês investiguem todos os competidores dos últimos 5 anos. Sim, todos. Eu não me importo com o custo. Ele olhou para cima quando ela entrou, fez um gesto indicando que a ligação estava quase acabando. Roberto, eu quero um relatório de segurança de todos os nossos sistemas até hoje à tarde. Sim, todos os hotéis. E aumenta a segurança na sede em São Paulo também. Quando finalmente desligou, Isabela se sentou na cadeira em frente a ele. Você dormiu? Ela perguntou. Algumas horas. Benício, isso não pode virar sua vida. Minha vida já é assim, Isabela. Você que não sabia. Como assim? Você acha que é a primeira vez que alguém tenta me intimidar? Que é a primeira vez que recebo ameaças? Isabela sentiu o estômago afundar. O que mais você não me contou? Em 2019, um concorrente tentou sabotar a abertura do hotel em Fortaleza. Em 2021, alguém espalhou rumores falsos sobre práticas trabalhistas na minha empresa. No ano passado, hackearam meu e-mail pessoal e tentaram usar informações para chantagem. Meu Deus, Benício, e você nunca contou isso para ninguém? Para quem eu contaria? Rafael se preocuparia demais. Márcia... Bem, Márcia nunca demonstrou interesse nos aspectos mais complicados da minha vida. Mas isso é viver sempre em guerra. É viver sendo bem-sucedido em um mundo competitivo. Não, Benício, isso não é normal. Isso não é saudável. Talvez não, mas é minha realidade. Isabela se levantou e começou a andar pelo quarto, processando as informações. Então, quando você me ofereceu investimento para a clínica, você sabia que estaria me colocando nesse mundo também? Eu não pensei sobre isso. Como você não pensou sobre isso? Porque quando estou com você, eu esqueço de todos esses problemas. Você me faz sentir normal. Mas eu não sou normal para o seu mundo, Benício. Eu sou um alvo. O telefone tocou novamente. Benício olhou para o número e suspirou. É o investigador, ele disse para Isabela e atendeu. Fala, Marco. O quê? Tem certeza? Ok, obrigado. Ele desligou e olhou para Isabela com uma expressão sombria. O que foi?
Eles rastrearam o número da mensagem de ontem. É um telefone registrado no nome de Marcos Silva. Marcos Silva, espera, o homem que nos encontrou no aeroporto, o da construtora, o mesmo. Mas por que ele faria isso? Porque eu rejeitei uma proposta de parceria dele 3 vezes no último ano. Aparentemente, ele não aceita não como resposta. E agora? Agora eu lido com isso como sempre lido, através dos meus advogados. E você, Benício parou, percebendo o que ela estava realmente perguntando. Você faz o que quiser. O que eu quiser. Se você quiser sair dessa confusão toda, eu entendo. Se você quiser voltar para São Paulo e esquecer que nos conhecemos, eu entendo. É isso que você quer? Não, mas eu entendo se for isso que você quer. Isabela se sentou novamente, encarando-o. Benício, em uma semana eu passei de uma veterinária comum para alguém que está sendo investigada por inimigos de um milionário. Isso é surreal, eu sei. E ao mesmo tempo, eu nunca me senti tão viva, tão desafiada, tão conectada com alguém. E o que isso significa? Significa que eu estou apavorada e animada ao mesmo tempo. Bem-vinda ao meu mundo. Seu mundo é complicado, Benício. Muito complicado. E você acha que vale a pena? Todo esse estresse, toda essa pressão constante? Benício olhou para ela por um longo momento. Antes de te conhecer, eu diria que sim. Era o preço do sucesso. E eu estava disposto a pagar. E agora? Agora eu me pergunto se não há uma maneira melhor de viver. Que maneira? Uma maneira onde eu ainda posso ser bem-sucedido, mas sem sacrificar tudo o mais. Uma maneira onde eu posso ter você na minha vida sem te colocar em perigo. E como seria isso? Eu não sei, mas eu gostaria de descobrir com você. Isabela ficou em silêncio por um momento, pesando suas opções. Se eu disser sim, ela disse finalmente, se eu disser que quero tentar fazer isso funcionar, você promete uma coisa? Qualquer coisa. Promete que vamos enfrentar isso juntos, que você não vai me proteger me excluindo das decisões, que você não vai voltar ao modo eu resolvo tudo sozinho. Eu prometo. E promete que se isso ficar grande demais, se os riscos ficarem maiores que nossa capacidade de lidar com eles, nós conversamos honestamente sobre nossos limites. Eu prometo isso também. Então, eu fico. Tem certeza? Não, mas eu fico mesmo assim. Benício sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela via dele desde a mensagem na noite anterior. Então, o que fazemos primeiro? Ela perguntou. Primeiro resolvemos o problema do Marcos Silva. Depois voltamos para São Paulo e descobrimos como construir uma vida que funcione para nós dois. E a clínica? A clínica continua sendo sua prioridade. E se você me deixar, será minha prioridade também. Mesmo com todos esses outros problemas? Especialmente por causa desses outros problemas, você me deu algo para lutar além do dinheiro, Isabela. Você me deu uma razão para querer resolver essas confusões de uma vez por todas. 3 horas depois, eles estavam na sede da construtora Silva Ing Associados. Benício havia insistido em vir pessoalmente confrontar Marcos contra o conselho de seus advogados e investigadores. Você tem certeza sobre isso? Isabela perguntou enquanto eles esperavam na recepção. Tenho. Pessoas como Marcos contam com intimidação à distância. Quando você os confronta cara a cara, eles geralmente recuam. E se não recuarem? Então lidamos com isso de outras maneiras. Marcos Silva apareceu alguns minutos depois, claramente surpreso por vê-los. Benício, que surpresa! E Isabela, não é? Que prazer revê-los. Marcos, Benício disse sem sorrir. Precisamos conversar. Claro, claro. Venham para meu escritório. O escritório de Marcos era pretensioso. Madeira escura, troféus em prateleiras, fotos dele com políticos e empresários famosos. Ele gesticulou para que se sentassem, mas Benício permaneceu em pé. Vou direto ao ponto, Marcos. Pare com os joguinhos. Joguinhos? Não sei do que você está falando. Os ataques aos sistemas dos meus hotéis. As mensagens intimidativas. Pare com isso agora. Marcos riu, mas havia nervosismo em sua risada. Benício, você está paranoico. Por que eu faria algo assim? Por que você não aceita que eu não quero fazer negócios com você? Escute, eu ofereci parcerias legítimas. Se você não está interessado, então você resolve sabotar minha empresa? Eu não sabotei nada. Benício tirou o telefone do bolso e mostrou a tela para Marcos. Esse número está registrado no seu nome. Marcos olhou para o telefone e sua expressão mudou. Alguém deve ter clonado meu número. Marcos, Isabela disse, falando pela primeira vez desde que entraram. Posso fazer uma pergunta? Os 2 homens olharam para ela surpresos. Você tem família? Ela continuou. Tenho. Esposa, 2 filhos. Por quê?
Porque eu estou tentando entender que tipo de pessoa ameaça estranhos inocentes para conseguir o que quer. E me pergunto se você faria isso se alguém ameaçasse sua família. Marcos ficou desconfortável. Eu nunca ameacei ninguém, não? Então o que significa esperamos que ela valha o que vai custar? Isso foi mal interpretado. Como deveria ser interpretado? Marcos ficou em silêncio, claramente sem uma resposta boa. Marcos, Benício disse, se aproximando da mesa. Você tem duas opções. Primeira, você para com isso agora, oferece desculpas formais, e nós esquecemos que isso aconteceu. Segunda, eu entrego todas as evidências para a polícia e deixo meus advogados lidarem com você. Isso é chantagem. Não, isso é uma oferta generosa considerando que você cometeu crimes federais. Marcos olhou entre Benício e Isabela, claramente avaliando suas opções. E se eu escolher a primeira opção? Você assina uma declaração admitindo responsabilidade, compromete-se a parar com qualquer atividade contra minha empresa ou pessoas associadas a mim e paga os custos dos danos que causou. E na segunda opção? Na segunda opção, você provavelmente vai responder processo criminal por invasão de sistemas, ameaças e chantagem. Seus filhos vão ler sobre isso nos jornais. Marcos ficou pálido. Eu nunca quis que chegasse a isso. Então por que chegou? Isabela perguntou genuinamente curiosa. Porque Marcos suspirou pesadamente. Porque minha empresa está passando por dificuldades. Uma parceria com os hotéis Pereira resolveria nossos problemas financeiros. Quando Benício recusou pela terceira vez, você decidiu forçar a situação, Benício completou. Eu contratei alguém para pressionar você a reconsiderar. Quem você contratou? Um cara que se especializa em persuasão digital. Eu não sabia que ele ia hackear seus sistemas. Eu pensei que seria só intimidação leve. Intimidação leve, Benício repetiu, envolvendo a mulher que está comigo. Eu sinto muito, realmente sinto muito. Isabela observou a troca, vendo como Marcos havia encolhido de um empresário confiante para um homem desesperado em questão de minutos. Marcos, ela disse, você quer mesmo uma parceria com alguém que você tentou chantagear? Eu não pensei direito. Não, você não pensou. E agora você tem que lidar com as consequências. Benício tirou um papel do bolso. Esta é a declaração que você vai assinar. E você vai me dar o nome e contato da pessoa que contratou. Marcos leu o documento, suas mãos tremendo ligeiramente. Se você assinar isso, termina aqui. Se não assinar, termina no tribunal. Marcos pegou uma caneta e assinou o documento. O nome da pessoa que você contratou? Benício insistiu. Marcos escreveu um nome e número em um papel separado. Pronto, ele disse, entregando tudo para Benício. Acabou, Benício confirmou. Mas, Marcos, sim, se você ou qualquer pessoa associada a você me incomodar novamente, ou incomodar qualquer pessoa próxima a mim, eu não vou ser tão generoso da próxima vez. Entendido. Quando saíram do prédio, Isabela respirou fundo. Bem, ela disse, isso foi intenso. Como você se sentiu? Honestamente, poderosa. Eu nunca havia confrontado alguém assim antes. Você foi incrível lá dentro. A pergunta sobre a família dele foi genial. Foi instinto. Eu queria entender a motivação dele. E entendeu? Entendi. Ele é um homem desesperado que tomou decisões ruins. Não é um vilão de filme. É apenas alguém que deixou o medo controlar suas ações. Você tem pena dele? Um pouco. Mas isso não justifica o que ele fez. Não justifica, mas você conseguiu ver a humanidade dele mesmo na situação toda. É importante ver a humanidade das pessoas, mesmo quando elas fazem coisas erradas. Benício parou de andar e a encarou. Como você faz isso? Fazer o quê? Ver o melhor nas pessoas. Encontrar compaixão mesmo em situações difíceis. Prática. No meu trabalho, eu lido com pessoas em momentos de estresse constantemente. Donos de pets feridos, famílias tomando decisões difíceis sobre animais doentes. Você aprende que por trás da raiva ou do desespero, geralmente, há dor. E você acha que há esperança para Marcos? Eu acho que há esperança para qualquer pessoa que reconhece seus erros e quer mudar. E para mim? Para você? Você acha que há esperança para um empresário workaholic que coleciona inimigos e não sabe como ter uma vida pessoal saudável? Isabela sorriu, se aproximando dele. Eu acho que há esperança para qualquer pessoa que está disposta a aprender. E você provou hoje que está disposto. Como eu provei isso? Você me incluiu na resolução do problema em vez de tentar me proteger escondendo tudo. Você me deixou falar na reunião. Você tratou Marcos como um ser humano, mesmo depois do que ele fez.
Isso significa que você não vai fugir? Significa que eu quero ver onde isso vai dar. 2 semanas depois, eles estavam de volta a São Paulo. Benício havia cumprido sua promessa de incluir Isabela nas decisões, e ela havia cumprido a sua de ser honesta sobre seus limites. Naquele momento, eles estavam numa reunião no escritório de Benício, discutindo os planos para a clínica veterinária. Então, a localização na Vila Madalena tem o melhor custo-benefício, Roberto estava dizendo, apontando para gráficos na tela. Bom acesso a transporte público, área com muitos pets, aluguel razoável. Mas a da Lapa tem mais espaço para expansão futura, adicionou a arquiteta que Benício havia contratado para o projeto. Isabela estudava os planos há 1 hora, fazendo anotações cuidadosas. Posso fazer uma sugestão? Ela disse. Claro, Benício respondeu. É sua clínica. E se combinarmos os dois? Começamos na Vila Madalena, com foco em atendimento geral e emergencial. Depois abrimos uma segunda unidade na Lapa especializada em cirurgias e tratamentos mais complexos. Isso dobraria o investimento inicial, Roberto observou. Mas criaria uma rede desde o início, a arquiteta adicionou, animada. É uma ideia brilhante. Benício sorriu observando como Isabela havia assumido naturalmente a liderança da discussão. O que você acha? Ela perguntou para ele. Eu acho que você está pensando como uma verdadeira empresária. Isso é bom ou ruim? É perfeito. A reunião continuou por mais 1 hora, com Isabela tomando decisões sobre equipamentos, layout, contratações. Benício contribuía com perspectivas de negócios, mas claramente deixava as decisões finais para ela. Quando todos saíram, eles ficaram sozinhos no escritório. Como você se sentiu? Benício perguntou, assustada e animada, como sempre quando estou com você. É um sentimento familiar agora, muito familiar. Isabela se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo. Benício, sim, eu tenho algo para te contar. O quê? Ontem à noite, quando eu estava revisando os planos da clínica, eu percebi algo. O quê? Eu estava planejando onde colocar uma foto nossa. Benício se aproximou dela. Uma foto nossa? Eu estava imaginando como seria o escritório, onde ficaria minha mesa, como organizaria os arquivos, e automaticamente pensei em reservar um espaço para uma foto nossa. E isso te assustou? Isso me fez perceber que eu não estou mais pensando em termos de meu e seu. Estou pensando em termos de nosso. Como você se sente sobre isso? Bem, assustadoramente bem. Benício a envolveu em seus braços por trás, apoiando o queixo no ombro dela. Posso fazer uma confissão também? Sempre. Ontem eu estava numa reunião com investidores sobre uma nova aquisição, e um deles fez uma piada sobre homens bem-sucedidos e mulheres interesseiras. E eu me levantei e saí da reunião. Por quê? Porque eu não conseguia ficar sentado ouvindo aquilo, sabendo que você existia, sabendo que existe uma mulher que se importa comigo pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. E a aquisição? Cancelei. Era um péssimo investimento mesmo, mas antes eu teria feito só para provar que podia. E agora? Agora eu tenho prioridades diferentes. Isabela se virou nos braços dele. Que prioridades? Ser o tipo de homem que merece você. Construir uma vida que faça sentido. Aprender a ser feliz. Não apenas bem-sucedido. E como está indo o aprendizado? Bem, especialmente com uma professora tão boa. Eu não sou sua professora, Benício. Nós estamos aprendendo juntos. É verdade. E o que você aprendeu sobre si mesma nas últimas semanas? Isabela pensou por um momento. Aprendi que sou mais corajosa do que pensava. Aprendi que posso manter minha identidade mesmo em circunstâncias muito diferentes do que estou acostumada. E aprendi que... O quê? Aprendi que o amor de verdade não é sobre encontrar alguém perfeito. É sobre encontrar alguém com quem você quer crescer. Amor? Benício repetiu suavemente. Sim, amor. Você me ama? Sim, eu te amo. Amo o homem que você é quando esquece de tentar impressionar todo mundo. Amo sua determinação, sua vulnerabilidade, sua capacidade de crescer. Amo como você me faz querer ser uma versão melhor de mim mesma, Isabela. E você? Você me ama? Eu te amo desesperadamente. Amo sua honestidade, sua compaixão, sua força. Amo como você vê possibilidades onde eu vejo problemas. Amo como você me fez lembrar de quem eu sou quando não estou tentando ser o que todo mundo espera. Eles se beijaram. Um beijo que foi tanto uma promessa quanto uma celebração. Então, o que fazemos agora? Isabela perguntou quando se separaram. Agora construímos nossa vida juntos. Abrimos sua clínica, encontramos nosso equilíbrio, enfrentamos os desafios que aparecerem. Juntos, sempre juntos.
mesmo quando eu estiver impossível por causa do estresse da clínica nova, especialmente quando você estiver impossível. E quando você voltar ao modo workaholic, você me lembrará de respirar. E se as pessoas do seu mundo não me aceitarem? Então, não são pessoas que merecem estar no nosso mundo. Nosso mundo, Isabela repetiu, gostando do som. Eu gosto disso. Eu também. E sabe o que mais eu gosto? O quê? Gosto de ter encontrado minha parceira de vida no lugar mais inesperado possível. No aeroporto? Nos seus braços, quando você me abraçou pensando que eu era outra pessoa. Melhor erro que eu já cometi. Melhor acidente que já me aconteceu. 6 meses depois. A clínica veterinária Coração Animal estava movimentada numa manhã de terça-feira. Isabela acabara de terminar uma cirurgia delicada num gato que havia sido atropelado e estava tirando as luvas quando ouviu uma agitação na recepção. Doutora Isabela, a recepcionista chamou. Tem alguém aqui que quer falar com a senhora. Isabela saiu da sala de cirurgia e encontrou uma família com uma cachorra labrador muito grávida. Doutora, a mulher disse claramente nervosa, minha aluna está em trabalho de parto há 6 horas, mas parece que há algo errado. Vamos examiná-la, Isabela disse imediatamente entrando no modo profissional. 2 horas depois, Luna havia dado à luz 5 filhotes saudáveis. A família estava emocionada e Isabela sentia aquela satisfação familiar de ter ajudado a trazer novas vidas ao mundo. Quanto cobraremos? A mulher perguntou, claramente preocupada com o valor. O parto emergencial está coberto pelo nosso programa de assistência, Isabela respondeu. Vocês só precisam pagar a consulta de acompanhamento da próxima semana. Sério, mas isso deve ter custado muito. É para isso que a clínica existe, Isabela disse sorrindo. Quando a família saiu, Benício entrou pela porta dos fundos, carregando 2 xícaras de café. Como foi a cirurgia? Ele perguntou, entregando uma das xícaras para ela. Perfeita. O gato vai ficar bem. E Luna acabou de ter 5 bebês lindos. E a família conseguiu pagar. Programa de assistência. 5ª família essa semana. Você sabe que esse programa está custando mais do que projetamos, né? Eu sei, mas vale a pena. Vale, Benício concordou, sorrindo. Definitivamente vale. Eles se sentaram na pequena área de descanso que Isabela havia criado nos fundos da clínica. Como foi sua manhã? Ela perguntou. 3 reuniões, 2 ligações internacionais e uma decisão sobre a nova aquisição em Florianópolis. E no meio da 2ª reunião eu me peguei pensando em como seria legal se você pudesse abrir uma filial da clínica lá também. Sério? Sério? Florianópolis precisa de mais veterinários comprometidos com cuidado acessível. Isso seria incrível, mas seria muito trabalho adicional. Para você sim, para nós seria mais uma aventura. Isabela sorriu, ainda se acostumando com o fato de que Benício incluía automaticamente a clínica em suas considerações de negócios. Falando em aventuras, ela disse, Rafael ligou hoje de manhã. O que meu irmão aprontou agora? Ele e Clara querem nos visitar no fim de semana. Aparentemente, Clara quer conhecer a clínica. E você quer que eles venham? Quero. Sua família é importante para mim. E minha família adora você. O sentimento é recíproco. O telefone da clínica tocou e a recepcionista anunciou pelo interfone. Doutora Isabela, tem uma emergência chegando. Cachorro atropelado. Isabela se levantou imediatamente. Chegando. Vai, Benício disse. Eu fico aqui terminando uns relatórios. Você não precisa ficar. Eu quero ficar. Gosto de ver você trabalhar. Mesmo quando fica sangrento, especialmente quando fica sangrento. Mostra o quanto você se importa. Isabela o beijou rapidamente antes de sair. Te amo. Também te amo. Enquanto ela voltava para o trabalho, Benício ficou observando o movimento da clínica. 6 meses atrás, ela era apenas um sonho. Agora era uma realidade próspera, que já havia ajudado centenas de animais e suas famílias. 6 meses atrás, ele era um homem que media sucesso apenas pelo crescimento de suas empresas. Agora, ele media sucesso pela alegria no rosto de Isabela quando ela salvava uma vida, pela gratidão das famílias que conseguiam cuidar de seus pets, pela sensação de estar construindo algo que realmente importava. Seu celular vibrou com uma mensagem. Era uma foto de Rafael e Clara em seu ateliê, com uma tela nova ao fundo. A mensagem dizia, para os pombinhos, terminei o quadro de vocês. Espero que gostem da surpresa do fim de semana. Benício sorriu. Rafael havia insistido em pintar um retrato deles, baseado numa foto que Clara havia tirado durante o jantar em família, no mês anterior. Na foto, eles estavam rindo de algo que Rafael havia dito, completamente descontraídos e felizes. Benício! Isabela apareceu na porta, ainda usando o avental cirúrgico. O cachorro vai ficar bem.
perna fraturada, mas nada que não se resolva com cirurgia e muito amor. E a família, chorando de alívio. O dono é uma criança de 8 anos que estava inconsolável pensando que havia perdido o melhor amigo. E agora? Agora o menino quer ser veterinário quando crescer. Mais uma vida que você mudou. Nós mudamos, Isabela corrigiu. Sem seu investimento, sem sua confiança, nada disso seria possível. Sem sua paixão e dedicação, seria apenas mais um negócio. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando a movimentação da clínica, veterinários atendendo, animais sendo cuidados, famílias sendo tranquilizadas. Sabe, Isabela disse, eu estava pensando coisa perigosa, muito engraçado. Eu estava pensando sobre aquele dia no aeroporto. O dia que você me abraçou por engano, o dia que eu encontrei minha pessoa. Sua pessoa? Você sabe, aquela pessoa que é feita para estar na sua vida, que te completa sem te completar, se isso faz sentido. Faz total sentido. Eu estava pensando que talvez não tenha sido um engano. Como assim? Talvez o destino tenha dado um jeitinho. Talvez eu estivesse exatamente onde deveria estar. Exatamente quando deveria estar. Você acredita em destino agora? Eu acredito em nós. E se para nós existirmos eu precisava abraçar o homem errado para encontrar o homem certo. Então obrigado por ter abraçado o homem errado. Obrigada por ter sido o homem certo. O interfone tocou novamente. Doutora Isabela, sua consulta das 3 horas chegou. Duty calls, ela disse se levantando. E Isabela? Sim? Quando você terminar aqui hoje, que tal jantarmos naquele restaurante pequeno perto da sua casa? O que tem aquelas mesas de plástico que você adora? Aquele que você disse que nunca entenderia o charme? O mesmo? Eu acho que estou começando a entender. O que você está entendendo? Que o melhor da vida acontece nos lugares mais simples, com as pessoas certas. Isabela sorriu, aquele sorriso que havia conquistado Benício desde o primeiro momento. Temos uma data, mas só se você prometer não reclamar da cadeira desconfortável. Eu prometo não reclamar. Muito. Close enough. Ela o beijou novamente e voltou para o trabalho. Benício ficou mais alguns minutos observando. Depois pegou seus papéis e se dirigiu para a porta. Senhor Pereira, a recepcionista chamou. Sim, Carla. A doutora Isabela sempre fica assim feliz quando o senhor aparece. É mesmo? É. E o senhor também fica mais relaxado quando está aqui. Obrigado, Carla. Por nada. Vocês são perfeitos juntos. Enquanto caminhava para seu carro, Benício refletiu sobre as palavras da recepcionista. Perfeitos juntos. Não porque eram iguais, mas porque suas diferenças se complementavam. Ela o ensinara a encontrar alegria nos momentos simples. Ele a ajudara a transformar seus sonhos em realidade. Juntos, eles haviam construído algo maior que a soma de suas partes. Seu telefone tocou. Uma chamada sobre um novo projeto hoteleiro no Rio de Janeiro. Antigamente ele teria atendido imediatamente, animado com a possibilidade de expansão. Desta vez ele deixou ir para o voicemail. Havia tempo para negócios depois. Agora ele queria parar numa floricultura no caminho de casa e comprar flores para Isabela. Não porque era uma ocasião especial, mas simplesmente porque ela gostava de girassóis e ele gostava de vê-la sorrir. Enquanto dirigia pelas ruas movimentadas de São Paulo, Benício sorriu pensando em como a vida podia mudar completamente em um momento. Um abraço equivocado num aeroporto havia se transformado no amor da sua vida. Um mal-entendido havia se tornado a base de um futuro que ele nunca havia imaginado possível. E o mais bonito de tudo era que eles ainda estavam apenas começando. Naquela noite, enquanto jantavam no pequeno restaurante que Isabela adorava, ela contou sobre cada animal que havia atendido durante o dia. Benício ouviu cada palavra, fez perguntas, riu de suas histórias engraçadas e se preocupou com os casos mais sérios. Você sabe, ela disse quando estavam dividindo uma sobremesa que custava menos que o cafezinho nos hotéis dele. Eu nunca pensei que seria possível ter tudo. Tudo o quê? Trabalho que eu amo, parceiro que me entende, sonhos que se tornaram realidade e a sensação de que o melhor ainda está por vir. Você tem tudo isso? Eu tenho tudo isso. E você? Benício olhou para a mulher à sua frente, cabelos bagunçados depois de um dia longo de trabalho, mãos que ainda cheiravam ao desinfetante da clínica, olhos brilhando de cansaço e felicidade, e soube com certeza absoluta que ela era tudo o que ele sempre havia procurado sem saber que estava procurando. Eu tenho mais que tudo, ele disse. Eu tenho você. E assim, no pequeno restaurante de mesas de plástico onde tudo havia começado a fazer sentido, eles brindaram com refrigerante gelado a um futuro construído sobre o fundamento mais sólido possível. Amor verdadeiro, crescimento mútuo e a certeza de que haviam encontrado não apenas o amor de suas vidas, mas também a pessoa com quem queriam crescer para sempre.
Alguns meses depois, quando Rafael finalmente mostrou o quadro que havia pintado deles, Isabela chorou ao vê-lo. Não era apenas um retrato, era a captura perfeita de duas pessoas que haviam encontrado uma na outra, não apenas o amor, mas também a melhor versão de si mesmas. E quando Benício pediu Isabela em casamento 6 meses depois, não numa praia paradisíaca ou num restaurante caro, mas no quintal da clínica, cercados pelos animais que ela havia salvado, a resposta dela foi instantânea. Claro que sim. Afinal, você já é meu parceiro em tudo que importa. O casamento foi pequeno, íntimo, realizado no jardim da casa de Rafael e Clara. A decoração foi simples. A comida foi feita pela Dona Maria do restaurante em Porto de Galinhas, que fez questão de viajar para cozinhar para seus queridos. E a única extravagância foi um evento de adoção de animais que eles organizaram durante a recepção. No final da festa, quando todos os convidados haviam ido embora e eles estavam sozinhos limpando os últimos vestígios da celebração, Isabela encontrou Benício sentado no balanço do jardim, ainda vestindo o terno de casamento, mas com a gravata afrouxada e as mangas arregaçadas. Arrependido, ela perguntou-se sentando ao lado dele no balanço, seu vestido simples, mas elegante, brilhando sob as luzes das árvores. Do casamento? Jamais. Do circo todo? Foi o dia mais perfeito da minha vida. Mesmo com o cachorro que fugiu durante a cerimônia, especialmente por causa do cachorro que fugiu durante a cerimônia, foi muito mais divertido que qualquer casamento tradicional seria. E agora? Para onde vamos a partir daqui? Para onde você quiser. Temos a vida inteira para descobrir. A vida inteira, Isabela repetiu, gostando do som. Isso é muito tempo. Não é tempo suficiente. Para quê? Para te amar da maneira que você merece ser amada. Isabela apoiou a cabeça no ombro dele, observando as estrelas através das folhas das árvores. Sabe, ela disse, eu ainda não acredito completamente que tudo isso começou porque eu abracei a pessoa errada, ou porque você abraçou exatamente a pessoa certa. No momento certo, no lugar certo, com o resultado certo, o resultado perfeito. E enquanto balançavam suavemente no jardim sob as estrelas, cercados pelos ecos de risadas da festa e pela promessa de um futuro construído juntos, eles souberam com certeza absoluta que algumas das melhores coisas da vida realmente acontecem quando menos esperamos, e que às vezes o maior amor da nossa vida está esperando por nós disfarçado de um erro feliz em um aeroporto movimentado. O amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre encontrar alguém imperfeito perfeitamente e descobrir que juntos vocês criam algo mais belo do que jamais poderiam ser sozinhos.